E aí galera, aqui quem fala é o Batman e eu só apareci aqui no início desse vídeo para falar sobre o War Thunder, um jogo perfeito para quem gosta de batalhas massivas e veículos militares. War Thunder é um jogo combate multiplayer gratuito, onde tanques, aviões, helicópteros e até navios de guerra lutam em cenários ao redor do mundo, da África até o Alasca. E o que realmente faz o jogo se destacar é o nível incrível de detalhes. Cada veículo é modelado com suas características reais de combate, o que significa que a forma como você joga realmente muda dependendo do que você leva para a batalha. Você pode avançar na linha de frente com um tanque pesado, dar suporte à sua equipe pelos céus com caça, ou lançar mísseis de um helicóptero. A parte mais impressionante é o sistema de dano extremamente realista. Não existem barras de vida. Se você destruir um motor de um tanque, ele para de se mover. Se atingir a asa ou tanque de combustível de uma aeronave, ela pode perder o controle ou pegar fogo. Cada disparo importa, e você consegue até ver os danos internos graças ao sistema de raio-x do jogo. O War Thunder também conta com várias tecnologias militares modernas, como mísseis guiados, cortinas de fumaça, visão noturna, drones de reconhecimento e sistemas de proteção ativa, oferecendo muitas opções táticas em cada batalha. E com a atualização Line of Contact, o jogo ficou ainda mais intenso. A atualização trouxe unidades de infantaria para o campo de batalha, ao lado de veículos terrestres e aeronaves, além de novos veículos como o tanque Terminator, o Ajax e caças avançados como o Typhoon e o Super Hornet. Se você gosta de jogos de ação em grande escala, onde a estratégia e a habilidade realmente fazem a diferença, vale muito a pena experimentar. O War Thunder está disponível gratuitamente para PC, PlayStation e Xbox. Basta usar o link na descrição ou no comentário fixado para baixar. E se você for um jogador novo ou se não entra no jogo há mais de 6 meses, você vai receber 1000 Silver Lions, o decorador exclusivo do League of Valor e outro bônus. Além disso, se quiser jogar no celular, também existe o War of Thunder Mobile, que traz as mesmas batalhas épicas para o iOS e Android. Então dá uma olhada no link abaixo, resgata o seu bônus e entra no campo de batalha. E agora que eu já falei sobre o War Thunder, eu vou deixar o meu mano Liutares narrar esse anime inteiro pra vocês. Salve rapaziada, aqui é o Liutares e nesse vídeo a gente vai ver um anime bem diferenciado. A história é de um cavaleiro nobre que reencarna como um filhote de Behemoth, mas ele é sempre confundido com um gato fofo e não passa aura nenhuma. Então antes de começar esse vídeo já comenta aí embaixo, eu amo gatos, e bora logo começar isso aqui. No início nós vemos uma caverna escura, onde uma pequena criatura se pergunta onde ela se encontra. Nesse momento ele se lembra de que foi abatido pela espada de um demônio e se dá conta de que provavelmente ele reencarnou. E ao ver seus atributos e estatísticas, ele se surpreende ao perceber que é um Behemoth de ranking S. Esse é um monstro calamitoso e muito perigoso, e é necessário um exército inteiro para conseguir eliminá-lo. Isso faz com que o nosso herói se sinta um pouco em conflito, já que antes ele foi um cavaleiro que jurou proteger a humanidade, mas agora, ao ver o seu reflexo, ele fica surpreso ao perceber que se parece mais com um gato do que com um monstro. E no dia seguinte, na cidade, a gente vê uma elfa bem avantajada, se podemos dizer assim. Aqui a gente tem um pequeno momento de fanservice, enquanto a garota se prepara para ir para a masmorra. Obviamente, ela é uma aventureira, e por outro lado, o nosso pequeno bicho pensa que é um tanto irônico que um cavaleiro honrado como ele agora é um monstro, mas ele se sente agradecido, já que agora ele tem uma segunda oportunidade de vida. Nisso aparece um slime, e ele utiliza sua habilidade de uivo de rocha para destruir o seu núcleo, mas ao derrotá-lo a sua barriga começa a roncar e ele devora o slime, ficando encantado com o seu sabor. Ao mesmo tempo ele adquire habilidades do monstro que ele come, além de notar que ele também conta com um armazenamento de itens. Do outro lado nós vemos a nossa querida elfa com grandes melões. Ela finalmente chegou à masmorra e mostra a sua insígnia aos guardas para que permitam o seu acesso. Enquanto isso, o gato tá lá devorando todos os monstros, e ele comeu um minotauro, um Ivern, uma serpente venenosa e até um golem. Ele devora todo mundo, adquirindo suas respectivas habilidades. Mas em um momento, enquanto ele estava se aventurando pela masmorra, ele se depara com um baú de tesouro. Ele se emociona, já que quando era cavaleiro nunca tinha encontrado um igual a esse, e é por isso que sem perder tempo ele salta para abri-lo, mas ele se surpreende ao ver uma linda gema que se encontra no seu interior. Infelizmente tudo isso era uma armadilha, e era óbvio, né? Então ele acaba sendo transportado para as costas de um dragão de terra de ranking S. Ele o adverte por ter interrompido o seu sono e fala que em breve ele vai morrer. O nosso pequeno gatinho se defende e o seu ataque consegue abrir um pequeno caminho no teto, e rapidamente ele se cobre com o corpo de ferro do golem, mas o ataque do dragão acaba ferindo ele do mesmo jeito. O dragão se surpreende ao ver que ele sobreviveu às suas garras, mas ele ainda é muito fraco para ser seu rival e tenta devorá-lo. Mas o nosso gatinho não é bobo nem nada, então ele usa sua lâmina de éter para atacá-lo. Ele escapa do lugar
escapar pela pequena abertura que havia feito antes. Então ele continua avançando, bem ferido. Estando cada vez mais perto da saída da masmorra, lamentavelmente ele cai no chão. Ao ver um aventureiro que entrou na masmorra, ele sente que agora sua vida chegou ao fim. Mas a gente nota que a elfa de antes, e ela corre preocupada em sua direção, embora ele acabe desmaiando logo depois. Ao despertar, ele nota que se encontra no quarto dessa garota, e ela parece um completo anjo. Ele tá todo enfaixado, já que a garota pensa que ele é um gato, um pequeno gato comum, e por isso ela se dedica a tratá-lo para que ele recupere sua saúde, mal sabe ela. E bom, como ela continua achando que ele é um gato, ela simplesmente começa a se trocar na frente dele, e esse maldito ex-cavaleiro tá simplesmente no paraíso, e ele sabe disso. Depois de um tempo, a elfa se despede dele e parte pra masmorra. E o nosso pequeno projeto de Garfield, e eu vou começar a chamar ele de Garfield mesmo, já que ele não tem nome por enquanto, se sente agradecido com a garota e decide cuidar dela, jurando por sua vida que a manterá a salvo. Afinal de contas, ela o salvou. Então ele entra de fininho na canoa e começa a segui-la pra mantê-la a salvo a partir das sombras, sentindo que agora sua mestre deveria se preparar para o pior, especialmente por ser uma garota sozinha nesse mundo. Ela então se depara com alguns goblins e não hesita em mandá-los direto de arrasta pra cima, utilizando sua aceleração, deixando o herói surpreso ao ver que ela tem uma velocidade enorme, embora ela esteja apenas sendo limitada pelo peso de suas espadas longas. A garota então começa a retirar as orelhas dos goblins, mas nisso ela nota a presença de outro, e quando ela vai atacá-lo, ele a ataca de surpresa, porque na realidade é um mago goblin. O gato, ao ver que sua mestre está em problemas, intervém, empurrando ela para fora do alcance do ataque, para evitar mostrar suas habilidades e revelar sua verdadeira identidade. Depois ele arranha o Goblin e ele cai pelas escadas. Enquanto isso, a garota se surpreende ao ver que ele tá lá no calabouço. E de volta à cidade, o gatinho tá recebendo um pouco de carinho. E assim que eles chegam à guilda, a gente tem uma bela surpresa com algumas coisas que acontecem aqui. Já de cara tem os garçons muito suspeitos servindo comida. Mas vamos continuar aqui. A gente acaba descobrindo que a querida elfa se chama Arya, mas rapidamente ela começa a ser incomodada por um aventureiro chamado Casman. Ele anteriormente já tentou fazer com que ela se unisse ao seu grupo, mas ela continua recusando. E esse cara é muito insistente, e por isso nosso pequeno gato o ataca, para que ele deixe de assediar a sua querida mestre. Depois disso, ele destrói o rosto dele com arranhões e retorna para o seu pequeno paraíso. O Casman se prepara para acabar com ele, mas ele é incapaz de mover sua espada, e ao se virar, percebe que sua espada está sendo segurada por ele, ou ela, sei lá o que é isso aqui. Esse maluco aqui é basicamente o recepcionista da guilda, e o seu nome é Arnold Schwarzenegger. Basicamente isso aqui é uma referência ao Arnold Schwarzenegger, é muito bom, cara. Ele então lança um olhar sério no maluco, fazendo com que o Casman se borre de medo e vá embora da guilda. A Arya lhe agradece, e o Arnold observa que ela tem um pequeno amiguinho bastante especial ali sobre os seus melões. Ela deixa claro que está muito agradecida, e batiza o Garfield agora como Tama. E sinceramente eu preferia Garfield, mas enfim, vamos embora. Ela anuncia oficialmente que agora ele é o seu mascote, fazendo com que o nosso pequeno Garfield, que agora se chama Tama, se sinta bastante contente, já que agora ele pode acompanhar a sua mestre sem estar escondido. E mais tarde, ela entrega as orelhas dos goblins, completando assim a sua missão. E depois, enquanto ela tá lá sentada, ela começa a fazer cócegas no Tama, embora a situação fique um pouco esquisita, mas eu tenho certeza que ele aproveitou bastante. Mais tarde, a Arya tá muito bêbada, e Tama pensa que não esperava que sua mestre fosse uma bebedora compulsiva, mas em outra cena, ela basicamente o leva até o banheiro, enquanto ele pensa que não pretende entrar nos vestiários, mas ela o coloca pra dentro, e depois ele diz que não vai tomar banho, mas ela tá nem aí e coloca ele dentro da água. Agora ele tá lá, admirando a visão, embora ela esteja um pouco pensativa, e se pergunta se algum dia ela vai se tornar alguém forte. Ela comenta que há muito tempo, no lugar onde nasceu, a aldeia dos elfos foi atacada pelos demônios, e foi nesse momento que ela apareceu, a Santa da Espada. Ela acabou com todo mundo. O seu sonho é basicamente se tornar alguém como ela, forte o suficiente para proteger as pessoas. Tama se lembra de que já ouviu o nome Santa da Espada, e o seu nome é Alisha. Foi ela quem salvou toda uma aldeia élfica por conta própria. Ela é a heroína do Ragnarok. Ele nota que sua mestra se encontra um pouco cabisbaixa e tenta dar um pouco de carinho. E no dia seguinte, enquanto caminham pela cidade, Tama nota que Arya é bastante popular. E quando chegam à guilda, Arya nota que o Arnold tá meio triste e um tanto preocupado. Ele comenta que aquele é um mau momento e
que ela deveria ir embora. Mas nesse momento aparece o desgraçado do Casman, que com a cara muito lavada e uma hipocrisia absurda, comenta que odeia ser o portador das más notícias, mas o inseto irritante que o deixou ferido deve ser eliminado, se referindo ao Tama. Essas são as ordens escritas pelo barão da cidade, e a Arya fica entristecida e fala que ele não pode fazer isso. É então que o Casman, aproveitando esse momento, menciona que revogar as ordens oficiais uma vez que foram emitidas pelo barão é de muito mau gosto e é bem complicado, e por isso ele propõe que eles podem resolver isso com um duelo. Se ela ganhar, o seu gato nojento vai ficar livre, mas se ela perder, ela se tornará sua esposa. Todos observam essa cena horrível preocupados, mas Arya decide aceitar a oferta, já que ela não quer que acabe com a vida do Tama. À noite, fora da guilda, eles se preparam pro duelo, sendo o Casman um ranking C e Arya um ranking D. Obviamente isso aqui não vai dar bom pra ela, e o Arnold avisa que ele quer uma luta justa, enquanto o Casman, sendo hipócrita, menciona que lamenta muito a disparidade de ranking entre Arya e ele, e propõe que ela pode lutar junto com mais alguém, e esse daqui foi o erro dele, tá ferrado. Ele acha que ninguém vai se dispor a isso, já que ele sabe melhor do que ninguém o que vai acontecer se eles desafiarem o barão, mas nisso, Tama intervém. Arnold menciona a Arya que o pequeno Tama quer proteger a sua dona. Ele realmente parece um pequeno cavaleiro com sua armadura brilhante, e o Casman ri, porque ele é apenas um gato insignificante em sua visão, mas o Tama está decidido a se vingar, já que ele fez a sua mestre chorar. O combate então se inicia, e Tama não perde tempo para atacar, e embora aquilo não tenha sido muito bem um ataque, mas sim uma esquiva. Ele sabe que é muito difícil, ou quase impossível, derrubar aquele maldito sem usar suas habilidades, mas ele não pensa em se render. Arya, por outro lado, utiliza sua aceleração, mas o Casman a evita muito facilmente, a golpeia no processo, comentando que ela é muito rápida, mas que isso é a única coisa que ela tem. A Arya continua lutando com todas as suas forças, mas não é páreo pro Casman. O Tama tá bem frustrado, porque se ele pudesse utilizar suas habilidades, derrotaria aquele cara com um só golpe, mas se ele fizer isso, vão descobrir que ele é um monstro, e provavelmente ele vai morrer na hora. E nisso a Arya perde, e suas espadas caem no chão, enquanto o Casman começa a se deleitar com o que ele planeja fazer com ela assim que se tornar sua esposa. Todos os presentes estão indignados, enquanto Tama continua se perguntando o que ele deveria fazer, mas quando o Casman decide encerrar o duelo, Tama intervém, utilizando seu corpo de ferro, quebrando assim a espada do adversário. Logo em seguida, ele o ataca com seu uivo de éter, enviando ele para o mais longe possível, deixando todos impactados. Logo vemos os restos da espada do Casman saindo voando e o atingindo em suas partes íntimas. Isso aqui já doeu em mim, mas esse cara aqui merecia pra caramba. Lamentavelmente, todas as pessoas se assustam ao ver o que o Tama fez. Enquanto isso, ele sabe que agora que utilizou uma habilidade na frente de todo mundo, eles devem saber que ele é um monstro, e provavelmente eles sabem muito bem que ele é um Behemoth. E embora Deus tenha dado a ele uma nova oportunidade, ele vai acabar sendo assassinado mais uma vez, mas ele não se importa, já que conseguiu manter sua mestre a salvo. E é isso que significa ser um cavaleiro. Arnold e Arya então se aproximam dele, e Arnold menciona que se ele consegue entender a fala humana e usar magia elemental, então isso significa que ele deve ser um gato elemental. O Tama fica impactado, sem poder acreditar no que ele acabou de ver, enquanto todo mundo se sente aliviado ao saber que ele não é um monstro, embora ele seja. No dia seguinte, enquanto ele dorme no paraíso, ele comenta que um Behemoth é um monstro de ranking S, embora o tenha confundido com um gato, e agora ele tá vivendo como um mascote de uma elfa peituda. Arya o acorda e lhe dá um bom dia, mas o Tama tá buscando dar um pouco de carinho à sua mestre, e acaba lambendo a orelha dela, fazendo com que ela fique louca por carinho, e rapidamente ele tenta escapar. Um pouco mais tarde, em outra parte da cidade, Arya vai até a ferraria de Vulcan, que é uma ferreira e aventureira de ranking C. Arya apresenta a Tama o seu suposto gatinho elemental, e Vulcan, emocionada, pergunta se pode pegá-lo. E o mais legal é que essa mina tem o mesmo nome do Vulcan de Fire Force, que também é uma espécie de ferreiro. Enfim, Vulcan tava querendo pegá-lo, e eu achei que ela realmente queria pegar ele na mão, mas o que ela fez foi basicamente colocar entre os seus melões. Esse pequeno gato nunca imaginou que quando ele reencarnasse, ele ia sair passando de peito em peito. Além disso, ele nunca sonhou em reencarnar, ainda mais em um gato mimado como esse aqui. Nesse momento, Vulcan pergunta a Arya se há algo mais que ela queira que ela faça, já que ainda não terminou a arma que ela pediu pra forjar. A Arya responde que tá ali pra que ela fabrique uma armadura pro Tama, e emocionada por ter que fazer uma armadura pra essa pequena criatura, Vulcan rapidamente começa a tirar as medidas desse gato, pra depois iniciar a fase de design. Ela pensa que como ele ainda é pequeno, obviamente vai crescer, e por isso precisam de magia pra ajustar o tamanho da armadura. Enquanto ela se encontra imersa em seus projetos, Arya propõe pro Tama se aventurar um pouco. Assim chega a noite, e Vulcan passou todo esse tempo
trabalhando na armadura do Tama. No dia seguinte, a Arya fica surpresa ao ver como o Tama tá lindo na sua pequena armadura. Ele se sente agradecido pela Vulcan ter fabricado uma armadura tão boa quanto essa em uma única noite. O verdadeiro problema é que ela ainda não conseguiu tornar as espadas da Arya mais leves. A elfa se sente um pouco mal, pois fez com que Vulcan reforjasse suas espadas várias vezes. Sendo assim, Vulcan sugere que ela deveria usar um equipamento temporário para ver como ela manuseia as espadas. Em outra cena, as garotas estão na masmorra, onde Tama se surpreende ao ver a força monstruosa da Vulcan. Ele já tinha ouvido falar que as orelhas de tigre eram assustadoramente fortes, e agora ele pôde ver pessoalmente. E em certo momento, Vulcan recebe um ataque de fogo de um dos goblins, mas ela o absorve e usa o seu punho flamejante, deixando Arya e Tama surpresos, e Vulcan comenta que essa é uma habilidade derivada da sua profissão de ferreira, fazendo com que Tama se surpreenda ao ver que ela é alguém muito forte com habilidades especializadas, tornando ela uma verdadeira aventureira. É então que aparece um orc, que parece mais um porco, é basicamente um orco. O Vulcan diz a Arya que esse é o momento que ela deve lutar, embora aquele orco tenha outras intenções além de lutar. Tama acaba usando a sua aceleração para atacá-lo, mas o orco percebe a sua ida e o bloqueia. Tama, ao ver que sua mestre está em perigo, usa o seu corpo de ferro bloqueando o ataque, e Arya aproveita o momento para derrotar esse orco. Vulcan se aproxima de Arya e fala que agora ele consegue entender. As suas espadas longas estão desequilibrando ela, e isso faz com que os seus movimentos sejam muito previsíveis. Arya pede ajuda porque quer se tornar muito mais forte, e Vulcan responde que o próximo andar tem um monstro perfeito para isso. No entanto, ao avançarem e o verem, a Arya se surpreende ao notar que vai ter que enfrentar um monstro de tentáculos de ranking D. E como era óbvio, Tama não pôde evitar pensar que aquele monstro pode fazer muitas coisas com a sua mestre. E visto como esse anime tá até agora, vocês podem imaginar muito bem o que vai acontecer. Vulcan comenta que contra esses monstros ela vai ter que agir rápido, mas dessa vez sem a ajuda de Tama. A Arya então avança contra os tentáculos rapidamente, mas ela é incapaz de se aproximar com seus movimentos normais. O tentáculo a ataca e faz com que ela perca uma das suas espadas, e a Arya não pensa em parar e avança mais uma vez, dessa vez com ainda mais velocidade, entendendo que isso aconteceu porque agora tem menos peso a detendo. A Arya ataca continuamente o monstro, mas ele acaba quebrando a sua espada. Mais rapidamente Vulcan lança algumas adagas, permitindo que ela vença o monstro. Sem perder tempo, ela avança contra o segundo, se sentindo ainda mais rápida e vendo os movimentos do tentáculo muito mais lento. Mas parando pra pensar, quem é maluco de lutar com duas espadas longas? Só o Musashi que consegue fazer isso com duas katanas. Mas enfim, a Arya acaba se esquivando dos ataques e corta os tentáculos rapidamente, enquanto Vulcan comenta que tinha certeza que aquelas facas seriam úteis pra ela. Mas um líquido branco acaba saindo dos tentáculos do monstro, cobrindo completamente a Arya, que, irritada, acaba rapidamente com ele com sua nova técnica adquirida. E eu tô falando pra vocês, esse anime aqui é muito sus. Os seus amigos emocionados se aproximam dela, enquanto Tama pensa que equipar armas que se ajustam à sua experiência já tá dando frutos. Ele aproveita o momento pra tentar roubar as habilidades do tentáculo, mas ao prová-lo, ele sente um gosto asqueroso, mas ao menos ele conseguiu roubar suas habilidades. Logo depois ele vê horrorizado como sua mestre está frustrada, apunhalando o cadáver do monstro. Em outra cena, ela confessa a Vulcan que escolheu espadas longas por admiração à santa da espada, mas é mais do que evidente que elas não são feitas pra ela. Vulcan comenta que agora com as adagas ela poderia entrar mais fundo ainda na masmorra, mas antes disso, o melhor seria descansar. Eles vão pra um lugar estranho, com uma fonte pra repousar, onde Vulcan comenta que aquele local é tranquilo graças à pedra filosofal. A Arya, ao vê-la, por alguma razão se lembra do massacre que houve em seu povo. Vulcan pergunta se ela está bem, sugerindo que ela deveria tomar um banho, já que tá toda pegajosa. Tama tenta não olhar, mas Arya acaba colocando ele na água com elas. Arya pergunta a Vulcan como está o seu grupo, e ela tá um pouco triste, revelando que se separaram porque alguns membros se juntaram e engravidaram. Nisso Vulcan, com um pouco de malícia, fala que ela tem que cuidar da traseira, porque os gatos elementais podem se cruzar com outras criaturas. Tama se surpreende ao ver suas estatísticas e nota que tem uma habilidade chamada cruzamento de espécies, o que significa que quando ele crescer, vai entrar no cio. E ninguém sabe o que poderia acontecer nesse momento. E meu Deus, calma lá, autor, vamos com calma. E continuando, eu achava que a elfa ia ter uma reação de negação ou algo do tipo, mas é totalmente o contrário. Ela pensa que isso é algo maravilhoso, e ao pegar Tama, ela pede para que ele cresça o mais rápido possível, porque dessa forma, ele poderia ser o seu primeiro. A Vulcan tem a mesma reação que a gente, ficando surpresa, já que ela comenta que nunca imaginou que essa garota gostasse dessas coisas, enquanto Tama não consegue acreditar nisso. Em outra cena, as garotas
garotas continuam entrando na masmorra, onde se deparam com um Minotauro. Vulcan comenta que vai deixar esse pra ela, já que eles farão o último teste de coragem. Arya não perde tempo e o ataca, mas o seu ataque não fez nada, porque embora seja veloz, o seu golpe não tem força suficiente. Nisso, Vulcan intervém, chamando a atenção do Minotauro, e em um instante a Arya volta a golpeá-lo, realizando ondas de ataques contínuos. Tama observa surpreso como sua mestre pode se mover com total liberdade, notando que tem algo misterioso naquele peito dela. No entanto, o Minotauro tá atacando para todos os lados e acaba provocando desmoronamento, deixando Vulcan em perigo, mas Tama chega para salvá-la, fazendo com que ela fique corada e comovida. E do outro lado, Arya continua atacando o Minotauro, e após um duplo apunhalamento, ela acaba com ele. Ela se surpreende ao ver que conseguiu vencer um monstro de ranking C+. Nesse momento, vemos como Vulcan, já apaixonada, sente que Tama é um indivíduo muito poderoso, e em outra cena, as garotas vão pra guilda e entregam os chifres do Minotauro, deixando Arnold surpreso ao ver que fizeram um excelente trabalho. E meu Deus, eu não consigo tancar o nome desse cara sem Arnold, velho, é muito bom. É então que ao detalhá-los, ele nota que aqueles cortes não são obras da Vulcan. Ela então menciona que isso é graças à nova habilidade da Arya, e Arnold, emocionado, comenta que não tinha certeza de como ela se sairia quando chegou na cidade, mas que agora ela cresceu muito. Depois disso, as garotas começam a celebrar, e Tama nota que suas duas garotas aqui são alcoólatras pra caramba. Vulcan agradece a Arya, porque graças àquela incursão, ela conseguiu reunir bastante material. Ao vê-las, Tama recorda dos bons momentos que tinha quando era um cavaleiro. Vulcan propõe formarem um verdadeiro grupo de 3, já que está ciente de que Arya seria muito mais forte no futuro, e como desculpa, comenta que também é preciso manter a manutenção da armadura do Tama. Arya não sabe o que responder, porque nunca formou um grupo antes, mas Tama toma a mão dela e coloca ela sobre a de Vulcan, adicionando também a sua pequena pata, e assim eles aceitam a proposta e continuam com a sua celebração. No entanto, em outra cena, vemos como o pobre Tama fica esmagado entre os dois melões e não sabe qual escolher. Mas nisso, essas duas começam a murmurar coisas dormindo, fazendo com que Tama se sinta bem nervoso, e por isso ele prefere observar suas estatísticas. Ele nota que tem uma evolução pronta para sua segunda forma, e ele sente temor porque, se evoluir, poderia obter uma aparência ainda mais parecida com a de um Behemoth, e todos o reconheceriam. Mas como ele não tem a opção de não fazê-lo, ele prefere permanecer como um gatinho, para manter-se ao lado da sua mestre para sempre, imaginando a vida que poderia ter junto a elas. Um tempo depois, enquanto passeiam pela cidade, eles observam um sujeito calvo que tá maltratando uma criança pequena, apenas porque ela esbarrou nele sem querer. O seu companheiro menciona que o garoto não é de se jogar fora, e que inclusive eles poderiam vendê-lo por um preço muito bom. Mas por sorte, a Arya intervém, e os bandidos, ao verem que é a garota com o gato elemental que venceu Casman, sentem um verdadeiro terror e decidem ir embora rapidamente. Tama pergunta à pequena se ela está bem, e pergunta o seu nome, e ela responde que se chama Lala. Ao perguntar por seus pais, Lala baixa o olhar, fazendo com que Arya entenda que ela é uma órfã. Por isso, ela propõe acompanhá-la, e logo depois vemos que ela a leva a uma igreja para que Lala possa ficar com as outras crianças órfãos que estão sendo cuidadas ali. A freira promete que vai cuidar muito bem da Lala, e agradece por terem cuidado tão bem de todas aquelas crianças. Tama observa sua mestra, comovido ao ver como ela sempre dá o melhor de si, se tornando uma mulher muito virtuosa, e por isso sente que deve fazer de tudo que tiver ao seu alcance para apoiá-la e sempre protegê-la. Um tempo depois, enquanto voltam de uma excursão, Tama tá admirando a sua vista maravilhosa e ele sente que o olhar escondido é um deleite imperdoável para um cavaleiro, mas ele se encontra em guarda, então sente que deve fazê-lo. Ao chegar à guilda, Arya se depara com uma surpresa. Ela ascendeu para o ranking C. No entanto, em meio à sua celebração, eles notam como muitas pessoas estão aglomeradas nos murais de anúncio. Arnold comenta que tem havido muitos desaparecimentos crescentes no povoado próximo de Lenark. Tudo isso foi feito pelas mãos de demônios, ou é o que dizem os rumores. Tama imagina que se os demônios estão agindo abertamente, significa que estão planejando algo. As garotas estão aterrorizadas, enquanto Arnold comenta que sequestraram tanto crianças quanto adultos, e qualquer um que eles encontrassem no caminho, seja velho ou novo, não estavam nem aí. A Arya fica irritada e não pretende permitir que isso continue, e pede pro Arnold que conte tudo que ele sabe. Vulcan comenta que isso é muito perigoso, mas Arya responde que se eles não o detiverem, vai haver muitas vítimas. Ao ver sua determinação, Vulcan decide ajudá-la, e Arnold explica que, dada a situação, uma companhia de cavaleiros as acompanhará.
Justo nesse momento, o encapuzado chega até a guilda, comentando que é um dos cavaleiros, e seu nome é Cedric Rain. Todos se surpreendem ao ver que se trata do filho mais velho do Duque, já que segundo os rumores, a sua família estava encarregada de vigiar os labirintos. Ele dá um oi pra Vulcan, e Arya comenta que é uma honra conhecê-lo, mas Cedric, porém, fala que não tem necessidade delas serem tão formais, já que em pouco tempo eles vão ser companheiros de armas. Tama se lembra que há anos, quando era um cavaleiro e a escuridão do Rei Demônio caiu sobre o seu mundo, travou-se uma guerra entre os humanos e os demônios. Ela ficou conhecida como Ragnarok, e essas batalhas foram brutais, mas a humanidade acabou vencendo, graças a um jovem que agora chamam de Grande Mago. Nessa batalha, Cedric era um dos heróis e conquistou a glória, e nisso Arya pergunta a Cedric se o grupo deles não é muito pequeno para enfrentar uma ameaça de demônios. Arnold, porém, tá encantado com o Cedric e comenta com as garotas que ele é alguém realmente impressionante e se aproxima dele enquanto acaricia sua mão. Arya, surpresa, pergunta se por acaso eles são um casal e Vulcan acaba concordando. Tempos depois, os jovens se preparam para a partida e Tama percebe que Arya tá um pouco nervosa. Isso é esperado, afinal de contas eles vão enfrentar grandes ameaças e Tama a lambe, tentando animá-la, mas jamais esperaria que Arya o beijasse como forma de agradecimento. Ele tá um pouco impressionado, mas tenta não se distrair com esses pensamentos impuros, e depois disso, ele parte para sua aventura, onde conhecemos Kenny, Marietta, Dani e o Howard. Arya apresenta-se como uma aventureira de ranking C, além de Tama, o seu pequeno gatinho elemental, e como já é de costume, em vez de colocar o gato nas mãos, ela coloca ele no peito. Ela, de forma apaixonada, comenta que adora carregar Tama, mas que vê-lo nos braços de outros também faz ela se sentir bem. Mas eu tenho certeza que aquilo não são braços. Mas enfim, Kenny e Marietta estão discutindo para ver quem vai segurá-lo. No entanto, eles se deparam com um grupo de ogros. Dani sai da carruagem para se encarregar deles, e em questão de segundos ela acaba com todo mundo. Arya fica surpresa e pergunta que tipo de habilidade o Dani usou, mas Kenny responde que Dani não usou nenhuma habilidade, deixando a Arya impressionada ao ver o poder dos heróis do Ragnarok. Enquanto isso, Tama tá um pouco ansioso para lutar ao lado desses cavaleiros tão fortes. E já à noite, o grupo de Cedric chega ao primeiro povoado, onde recebem todo o relatório. Uma equipe foi encarregada dos demônios das ruínas. No entanto, eles não retornaram. Nisso, Arya se lembra do que viveu quando era jovem em sua aldeia élfica. O líder da aldeia comenta a todos que devem estar cansados, e por isso os leva a uma pousada para que eles comam e descansem. A Arya então pergunta o que fez eles se tornarem cavaleiros, e a Marietta revela que se tornou cavaleira para pagar os remédios da sua irmãzinha. A Kenny foi para tirar o seu pai da escravidão. Dani fez por dívidas, e Howard literalmente também fez por dívidas. Tama pensa que essas motivações são bem complicadas, enquanto Cedric comenta que como ele não foi feito para amar mulheres, pelo menos é o que a gente viu antes, obviamente ele não pode herdar o nome da sua família, e por essa razão ele se uniu à Ordem dos Cavaleiros, porque não tinha nada melhor para fazer. Além disso, ele pensa que pode matar muito como cavaleiro, e acha isso genial. Porém, após esse comentário, as garotas o olham de uma forma meio estranha. Depois disso, elas se preparam para tomar um banho, enquanto Tama pensa que não deve olhá-las em honra ao seu cavalheirismo. Nisso, Vulcan se sente envergonhada e sai correndo, enquanto pensa que nunca incomodou estar sem roupa na frente do Tama, mas agora isso a deixa bem alterada. Logo após isso, eles dão um delicioso banho no Tama. Enquanto isso, o moleque tá se segurando lá para não fazer nada suspeito, e a Marietta e Kenny se surpreendem ao ver que o gato não teme nada da água. Depois disso, as garotas continuam com o seu banho, enquanto Tama começa a contar os carneirinhos para poder relaxar. Em seguida, chega um momento fanservice, onde as garotas começam a atacar os melões da área, sentindo inveja porque com aquele belo par ela consegue flutuar tranquila. Do outro lado, os rapazes estão incrivelmente inquietos, e quem diabos não estaria ouvindo tudo isso que tá rolando do outro lado? O Howard diz a Dani que ele deve relaxar, embora depois ele propõe espiar as garotas, e o Howard não consegue recusar, e eles então se esgueiram até lá, mas são interceptados pelo Tama, que os manda voar com um uivo. Após esse belo momento de fanservice, eles chegam às ruínas. No entanto, estão sendo observados por um demônio, que menciona que é o momento de colocar o seu plano em marcha. Enquanto avançam, eles se deparam com uma armadilha de lobisomens, e Howard usa sua provocação para chamar a atenção deles. Os rapazes rapidamente se desfazem dos lobos, enquanto Tama nota que os reforços inimigos estão bem armados. O seu uivo de éter apenas ganha algum tempo, e por isso ele decide mudar de estratégia, e usa o seu uivo d'água, perfurando assim o estômago dos lobisomens. Todo mundo fica surpreso ao ver essa habilidade, e o demônio se pergunta que classe de
ataque foram aqueles. Ao observar Tama detalhadamente, ele se pergunta se ele é um gato elemental, mas ele é forte demais para fazer aquilo. No entanto, ele se tranquiliza, porque simplesmente vai encontrar uma forma de eliminá-lo, e se for necessário, ele mesmo vai acabar com a sua raça. É então que a Arya, com todo seu amor, espera que o Tama possa derrubá-la, assim como fez com aqueles monstros, e fazer muitas coisinhas com ela. E isso aqui já tá muito estranho, e o pobre Tama tá bem envergonhado, mas eles continuam avançando. O Cedric os detém, porque sente uma aura opressiva, e rapidamente o demônio se apresenta diante deles como Beryl Astaroth. Ele é um remanescente sobrevivente dos demônios que os humanos exterminaram. Ele comenta que o povoado de Lenark não é mais que um pequeno passo para sua grande ambição, e invoca uma grande quantidade de Trolls de ranking A. Tama se surpreende ao ver que ele pode controlar monstros tão poderosos, e eles não perdem tempo e se movem rapidamente, mas acabam caindo na armadilha de Beryl, evitando assim que o grupo possa cooperar. Tama então arranca um braço de um dos Trolls, mas ele se regenera muito facilmente. Ao verem isso, eles pedem para que o Cedric faça a sua parte, e ele, emocionado, desembainha sua espada e desencadeia o seu poder. Ele corta os Trolls com muita facilidade, e Beryl, ao ver isso, se surpreende, já que ele achava que a magia obscura só era capaz de ser utilizada pelo grande mago do Ragnarok. Por sua vez, Tama ataca o Troll com sua magia, mas não surte nenhum efeito, já que a regeneração desses Trolls aqui é um absurdo. Se as coisas continuarem nesse ritmo, todo mundo vai ser esmagado, então ele pensa em utilizar sua evolução. No entanto, se descobrirem que ele é um monstro, a sua jornada vai acabar. E é por isso que ele tenta queimar os Trolls, para que eles não possam se regenerar rapidamente, conseguindo acabar com 3 deles. Do outro lado, Vulcan e Arya enfrentam o demônio, e enquanto coordenam seus ataques, Arya é capaz de apunhalar o peito dele. O demônio comenta que esse simples ataque não fará efeito, mas a espada começa a brilhar, afetando fortemente o monstro, fazendo com que ele ataque a Arya rapidamente. E embora ela caia no chão, Tama corre imediatamente em direção à sua mestre, mas ele se assusta ao ver que ela está envenenada, e Tama revisa a adaga, mas nisso, o demônio comenta que não só Arya está condenada, mas sim toda a humanidade. Assim que o poder do seu mestre retornar, ele vai acabar com tudo, e nisso ele se transforma em uma pedra e se pulveriza, enquanto Tama se pergunta a quem ele estava se referindo. O veneno na Arya começa a se espalhar rapidamente, e Cedric percebe que se trata da toxina de um dragão venenoso. Portanto, eles decidem levar a Arya rapidamente para a cidade. Os jovens não perdem tempo, e ao chegarem ao povoado, lamentavelmente o doutor revela que ela viverá no máximo até meio-dia. Vulcan pergunta se por acaso não existe um antídoto, e o doutor responde que ninguém conseguiu neutralizar com sucesso a toxina de um dragão venenoso. Ele confessa que existe um método para neutralizar essa toxina, mas é necessário o olho de um dragão da terra. Nisso, Tama se lembra daquele dragão da terra que quase matou ele anteriormente, enquanto eles pensam que se trabalhassem juntos poderiam derrotar um dragão da terra, mas o Cedric já joga um balde de água fria, porque não tem tempo para procurar dragões. Então eles devem pensar em outra solução, e nisso Arya começa a gritar de dor, e Tama, ao ver que sua mestre está sofrendo, decide ir atrás do dragão de terra, já que ele pretende fazer o que for necessário para salvar a vida da sua mestre, pois afinal de contas, ele está vivo graças a ela. Ao anoitecer, ele chega até onde o dragão estava, e ele, ao vê-lo, pergunta por que alguém como ele, que conseguiu escapar, agora escolheu retornar apenas para morrer. Tama declara que vai derrotá-lo, embora o dragão deboche, já que uma criatura inferior como ele não pode fazer nada contra um grande dragão da terra. O Tama entende que ele tem razão, ele não vai poder derrotá-lo, ao menos não naquela forma, e é por isso que ele aceita a sua segunda forma e se transforma em um Behemoth. Sem perder tempo, Tama o ataca com um sopro de fogo, e lamentavelmente isso não faz absolutamente nada no dragão da terra, que acabou atacando com uma única mordida no seu pescoço. A consciência do Tama começa a desaparecer, enquanto o dragão da terra celebra sua vitória tranquilamente, mas ele não contava com o fato de que na verdade o Tama se deixou atacar, já que assim ele conseguiu fazer com que o dragão abaixasse a sua guarda, e com uma rabanada de fogo, ele acaba com o dragão da terra. Mas de uma forma muito estranha, ele acaba retornando à sua forma original, ficando surpreso com esse evento, mas não teve nem tempo a perder, e guarda o corpo do dragão de terra em seu armazenamento para levá-lo até sua mestre. Do outro lado, a galera sente um grande estrondo, e ao saírem ficam impactados, porque diante deles está o grande corpo de um dragão de terra. E o que é mais surpreendente, o Tama está sobre ele, mas não tem tempo para perguntas, o principal é curar um envenenamento da Arya. Durante o procedimento médico, ela tem um sonho, se lembrando do momento em que sua aldeia foi atacada pelos demônios que estavam em busca da Pedra Filosofal. Enquanto ela escapava, se deparou
deparou com 3 demônios, e impotente e sobrecarregada pelo medo, ela acabou se mijando inteira. Mas por sorte, em seu resgate apareceu um gato elemental, e desde esse momento ela sente um grande amor pelos gatos. Agora, de volta à realidade, ela se encontra muito melhor, e os jovens retornam à cidade. Mas apesar de ter passado um bom tempo, e embora a área continue melhorando, ela ainda não se curou por completo, e Tama fecha a janela para que ela continue descansando. E enquanto passeiam pelas ruas, ele se sente afortunado por poder retornar à sua forma original. Ele se dirige à masmorra e ao chegar nela, tenta averiguar como funciona a quest da evolução, já que após derrotar o dragão, a opção de evolução encontra-se desativada, mas não é nada com que se preocupar, já que agora ele está na masmorra e pretende colocar à prova as habilidades que obteve com o dragão da terra. Nisso, ele se depara com o Minotauro, um monstro excelente para testar as novas habilidades. Primeiro, o ataca com a garra do dragão, e depois o uivo de dragão, com o qual o Minotauro acaba sendo morto. Ele fica surpreso ao ver o poder das habilidades de Ranking S, enquanto pensa que é o momento de testar a proteção do leão divino. É então que do nada mais uma garota aparece, e ela tá bem alegre porque finalmente o encontrou. E nisso, Tama se surpreende ao ver que essa garota tem o seu capacete, o qual havia caído em seu enfrentamento com o dragão. Ela lhe pergunta o que aconteceu com sua forma anterior, e com todo o vigor que ele estava emanando antes. Tama, nervoso, pergunta quem é essa mulher, quando de repente ela confessa que quer que ele a golpeie com toda a sua força. Tama fica ainda mais nervoso e começa a correr igual maluco, fugindo dessa pessoa muito esquisita. Em sua fuga, ele acaba se escondendo em uma caverna, mas a psicopatinha não pretende se dar por vencida, e por isso Tama, sem mais opções, vai pra casa e se mete entre um conforto e a doçura da sua querida área, enquanto ele sente que aquela louca lhe parece muito familiar. E no dia seguinte, o nosso querido Tama é alvo de brincadeiras femininas. E eu já falei pra vocês que esse anime é esquisito e bizarro, né? Enfim, vamos continuar. Eles o levam até um piquenique. Enquanto comem, a área comenta que sempre está sendo protegida por alguém. Se não é pela Vulcan, é pelo Cedric, ou então pelos outros cavaleiros, além do Tama, que a protege toda hora também. Ela pergunta ao pequeno felino se ele se lembra de quando falou sobre sua terra natal, onde após ser salva pelo gato elemental e pela Santa da Espada, avisou a sua mãe que voltaria à sua terra natal quando fosse uma grande guerreira, e sinceramente a mãe dela vai esperar sentada. Naquele dia, ela tomou uma decisão de se tornar uma guerreira para que pudesse salvar os fracos, mas essa elfa aqui tá mais pra uma tarada do que pra uma guerreira, e ao ver que ela tá triste, Tama tenta consolá-la, e ela é quem agradece. Um tempo depois, ela vai visitar a ferreira Vulcan, em busca da sua encomenda, já que depois de vencer o demônio Beryl e os famosos orcos que Tama também derrotou, Arya recebeu uma recompensa muito boa, e com ela pediu para que Vulcan fabricasse equipamentos de alta qualidade. A Vulcan, em busca do equipamento perfeito, recomenda utilizar minérios de oricalco. Após entregar o equipamento e ela prová-lo, Vulcan, contente, diz que serve perfeitamente para ela, além de ser muito resistente e leve. Mas sinceramente não tinha nem como isso aqui ser pesado, a mina tá praticamente pelada, né? Eu não sei qual lógica que esses caras usam para defesa nesse mundo, mas enfim, vamos seguir. As garotas então chegam à masmorra, onde Tama aproveita para testar sua nova habilidade, a proteção do leão divino, melhorando a resistência das garotas. Um pouco mais tarde, enquanto entram na masmorra, se deparou com um Goblin, onde a Arya salta para o atacar sem pensar duas vezes, deixando seus companheiros surpresos ao verem sua grande velocidade, sem nem sequer utilizar sua habilidade de aceleração. A Arya tá bem emocionada, mas de repente aparece de novo a psicopata de antes, e Tama entra em pânico ao vê-la, enquanto Arya se pergunta se por acaso ela é uma aventureira. Ela responde que nasceu na escuridão e não sabe o seu nome, fazendo com que as garotas pensem que ela perdeu a memória e está sofrendo de amnésia. Essa é a desculpa perfeita para essa garota se aproximar do Tama. É então que de repente essa maluca pervertida começa a gritar para que Tama use sua força e faça coisas intensas com ela. Eu não vou me aprofundar muito disso aqui, mas Vulcan e Arya ficam impactadas ao ouvir isso, porque parece que o caso dela é bastante grave. Arya diz à garota que não vai deixá-la levar Tama e querer obrigar ele a fazer o que ela quer que ele faça, já que ele é apenas um gatinho e não pode engravidar ninguém, e Tama sai correndo para se ocultar nos peitos da sua mestre. Enquanto isso, essa psicopata pensa que aquela elfa não é uma elfa comum, já que possui um par de armas com os quais pode se defender. E no meio dessa discussão toda, a Arya propõe à garota a acompanhá-la até a sua pousada, já que se ela perdeu a memória e não tem para onde ir, é melhor que ela fique com ela, já que no pior dos casos poderia ser forçada à escravidão. E essa pervertida aqui não entende nada do que eles querem
querem dizer, mas entende que enquanto as seguir, vai poder ficar com forte. E quando ela diz forte, claramente está se referindo ao Tama. A Arya responde então que praticamente sim, e ela sem hesitar, aceita. É então que enquanto vão na canoa, a Arya começa a observar as estrelas, e como a garota não tem nome, decide batizá-la de Stella, já que em sua terra natal essa palavra é usada para se referir a algo bonito. Essa tarada, que agora se chama Stella, ao ver que Tama parece gostar, decide ficar com o nome de Stella, e um tempo depois eles vão tomar banho. E mais uma vez a gente vai para aquela cena maravilhosa de fanservice, onde o editor sofre. Mas o importante dessa cena aqui é que a Stella tá bem contente, mas ao ver que a Arya começa a dar banho no Tama, ela avisa que também quer tocar no mais forte. No entanto, a Arya responde que esse é um privilégio único e exclusivo para sua dona, ou seja, ela. E mais tarde, ao chegar na pousada, enquanto todos estão dormindo, Tama começa a ouvir a voz da Stella telepaticamente. Surpreso, ele pergunta como ela consegue entender o seu idioma, e ela comenta como ele pode estar tão surpreso se quando ele a matou, ele praticamente estava latindo. Tama não entende do que ela tá falando, e a Stella pergunta se ele realmente não sabe quem ela é, já que eles lutaram 2 vezes na masmorra. O Tama, surpreso, percebe que se trata do dragão da terra, e ele conta que quando nasceu, já sabia que era um monstro forte de ranking S, e que ele estava dentro de uma masmorra, apesar de ninguém ter lhe dito nada, e em seu crescimento, ela acabou derrotando e devorando muitos monstros, até que de repente, ele chegou e ela perdeu. No entanto, ela possui uma habilidade chamada reencarnação, e enquanto morria, ela pensou que se pudesse reencarnar, gostaria de estar com alguém tão forte quanto ele, e ao recobrar sua consciência, despertou no labirinto mais uma vez, entendendo que isso foi graças à sua habilidade. Tama lhe pergunta se por acaso ela voltou para se vingar, mas Stella responde que foi totalmente derrotada, então não quer mais lutar, e confessa que ele é o primeiro homem que ela reconhece como alguém realmente forte, e quer lhe dar sua premiação. Mas nisso, a Arya deixa muito claro que Tama é seu mascote, e não tem intenções de entregá-lo, e a Stella, resignada, se deita para dormir, mas não sem antes deixar claro pro Tama que o ama, e o ama de verdade, e ele vai se tornar seu. E é mais uma pro harém aqui do nosso Garfield. Enquanto isso, Tama pensa que ela é humana por fora, mas é um dragão por dentro, e que toda essa situação tá saindo bastante do controle. Depois, enquanto tomam um café da manhã, Stella se encontra excessivamente emocionada comendo, já que nunca havia provado algo tão delicioso, e pergunta a Tama mentalmente quem é essa fêmea chamada Arya, já que ela não consegue entender como, tendo alguém tão forte como ele ao seu lado, ela emana um ar de tanta amabilidade. Tama responde que ela é sua mestre e sua salvadora, a quem jurou proteger e servir por toda a eternidade. Stella se sente um pouco nervosa com isso. Além disso, ele também pede para Stella que não conte a sua mestre que ele é um Behemoth, já que se ela descobrir, ele não vai poder mais continuar ao seu lado. E a Stella sorri. Ela avisa que agora vai poder chantageá-lo com isso para que ele se torne o seu parceiro. Ou bem, ela gostaria disso, mas o seu orgulho não permite. E é por isso que ela fará com que ele se apaixone por ela de forma justa. E Tama concorda e aproveita para pedir que ela pare de chamá-lo de forte e comece a chamá-lo de Tama, já que ele não quer ser chamado assim para sempre. Um tempo mais tarde, Arya passeia com ela pela cidade em busca de que Stella possa recuperar sua memória. Enquanto caminham, ela pergunta se a garota lembra de algo, e a Stella responde que anteriormente apenas passava o tempo inteiro lutando, fazendo Arya acreditar que a garota era uma aventureira e que ela se surpreendeu ao vê-la, porque talvez tenha lhe trazido alguma recordação ao ver uma aventureira. Mas a Stella responde que se surpreendeu porque ela estava tratando o Toma como se fosse um mascote, e esse entende que os monstros vivem um mundo completamente diferente, onde o mais forte sobrevive, e como ele ama a sua mestre, não pode culpar a Stella por ser cautelosa com ela. Nisso, Arya recomenda a Stella que ela se torne uma aventureira, para ver se ela consegue recuperar a memória de alguma forma. Ela acha uma boa ideia, e eles vão até a ferreira Vulca, em busca de equipamento para a garota. Mas isso aqui não parece um equipamento não, ela parece mais que vai fazer um ensaio fotográfico sensual do que tudo, mas enfim, aparentemente isso aqui é a única coisa que essa ferreira consegue fazer, e por incrível que pareça, as garotas não conseguem acreditar que aquilo seja a única coisa que ela vai usar, e é uma hipocrisia absurda, já que a Arya basicamente anda pelada pela masmorra. A Arya então recomenda que ela deveria pelo menos usar luvas, mas disso a Stella surpreende ao mostrar os seus braços de dragão em sua cauda. As garotas se perguntam se por acaso ela sempre foi uma meio dragão, enquanto Tama pensa que os meio dragões são humanos muito raros, que podem transformar partes do seu corpo em dragão, e considerando que a Stella foi em sua vida passada, não surpreenderia que ela realmente fosse uma meio dragão.
Depois disso, é a vez dela escolher o seu armamento, e a Stella corre emocionada para poder buscar algo para equipar. Ela acaba escolhendo um enorme escudo de ferro negro, surpreendendo Vulcan ao ver que ela pode levantá-lo com uma só mão. Tama fala com ela telepaticamente, fazendo ela saber que pensava que ela escolheria uma espada ou um machado, considerando o quão agressiva ela costumava ser. A Stella responde que era assim anteriormente, mas desde que foi derrotada por ele, ela entendeu a importância de uma boa defesa. E agora, ela se considera uma garota que tem medo dos ataques inimigos, e pergunta a Tama se por acaso ele se sente mal por tê-la matado, já que se for o caso ele não deve se preocupar, já que ela agradece por ele ter feito isso, já que ser derrotada a ensinou o que é a verdadeira força, e também o que é o amor. Tama responde que se ela tá bem com isso, ele também está, então a Stella emocionada parte em busca de uma espada. Mais tarde eles vão pra masmorra, e enquanto avançam, Stella sai emocionada para acabar com todos os inimigos do seu caminho. Ela acaba batendo de frente com alguns goblins, e coitado deles, viram simplesmente sushi. Depois disso, ela destrói o último com seu espadão, deixando a garota e a Tama bem surpresos. Esse último pensa que a sua sede de sangue é de um monstro, e é algo com que se deve ter cuidado, e espera que a Stella não tome o caminho errado. E nisso Arya comenta que apesar de Stella não se lembrar de nada, ou ao menos é o que ela acredita, ela lutou muito bem por puro instinto, e ela quer se encarregar de que ela possa recuperar sua memória. Tama pensa que sua mestra tem razão, porque a Stella acabou de reencarnar, e é por isso que precisa do seu apoio. E um tempinho depois, eles continuam descendo a masmorra, onde Stella volta a surpreender as garotas com a sua magnífica força. Tama se pergunta se por acaso os escudos não são feitos para se defender em vez de atacar, e quando eles chegam ao terceiro andar, as garotas tentam avisar Stella que o monstro daquele local é mais complicado do que parece. Tama comenta que ela acabou de reencarnar, e aquele monstro é um que ela não pode enfrentar ainda, mas a Stella só quer saber de matar aquele bicho, embora ela sinta um pequeno formigamento em seu corpo ao ver aquele monstro. Ao saltar para atacá-lo, o tentáculo segura sua espada, e em seu esforço para segurá-la, ele acaba borrifando um estranho líquido branco nela. A Stella se desespera e começa a atacá-lo freneticamente, perdendo completamente o controle. Tama, ao ver que ela está fora de controle, decide agir para que Vulcan e Arya não saiam feridas. É por isso que ele usa os seus tentáculos para tirar a garota do perigo, e com um jato d'água, ele se livra do monstro. Ele comenta com a Stella que não é digno de um dragão perder o controle, ainda mais contra um monstro desse de ranking baixo, e ela se desculpa, fazendo ele saber que ela tá um pouco traumatizada depois que ele a matou. Tama responde que pode entendê-la, embora não seja ninguém para dizer isso, ele recomenda que ela não tenha medo, e nisso Vulcan se desculpa com a Stella por não ter acompanhado a garota desde o princípio, e Stella responde que ela não deve se preocupar com isso, ela simplesmente não foi forte o suficiente. Mas então, o Tama usa sua telepatia para falar que ela não tem com o que se preocupar, porque ele vai se encarregar de protegê-la, e ela apenas deve lutar até seus limites, e deve fazer isso como humana, e não como um dragão. E a Stella se emociona, e confessa que ao ouvi-lo dizer isso, ela tá se sentindo muito melhor. Logo após isso, ela pede para que Vulcan a ensine a usar a espada e o escudo, e o nosso pequeno Garfield se emociona ao saber que a Stella tem um grande potencial. Se ela aprender a usar as armas, eles poderão se tornar um grupo muito bom no futuro. Nisso, a Stella se lembra da sua vida anterior, quando alguns aventureiros iam desafiá-la. Individualmente, eles eram insignificantes, mas quando se aliavam, era um verdadeiro desafio. Foi por isso que essa meio-dragão se interessou tanto pelo grupo deles, e agora ela é emocionada, quer aprender a usar todas as armas, mas enquanto elas estão falando animadas sobre o armamento, espadas e táticas, a Arya tá lá com o seu feitiço muito estranho por gatos, e ela tá bizarramente emocionada por ter descoberto essas habilidades de tentáculo do Tama. Essa mina aqui não tem jeito, meu Deus do céu. Por sorte, a Vulcan acaba interferindo, pedindo para que ela pare de ficar maluca dentro do tentáculo, e assim eles continuam seu caminho, onde a Stella coloca em prática os ensinamentos da Vulcan. Ela provoca os orcs, se livrando dele muito facilmente, mas ela acaba se empolgando demais e vai atrás deles, e o Tama, sem muita outra opção, concede melhorias às garotas para que elas possam atacar sem problemas. Elas conseguem acabar com todos os monstros em seu caminho, e um tempo mais tarde, eles chegam até a fonte termal, que está dentro da masmorra. O Tama faz sua pequena viagem diretamente para o paraíso, e enquanto repousa naqueles colchões, a Stella pede para que ela também seja próxima onde ele vai se deitar, comentando que percebeu antes que não é tão forte quanto pensava, e por isso
não é digna de ter o Tama, e é por isso que agora ela quer tê-lo, pra simplesmente gerar um filho muito forte. No entanto, Arya recusa, porque não pretende dar Tama a ninguém. Mas quando o assunto tá ficando um pouco mais intenso, a Vulcan intervém, pedindo às garotas que parem de brigar, porque Tama pertence a todas e não tem necessidade de monopolizá-lo, já que a Arya poderia ser sua primeira esposa, enquanto elas poderiam ser suas segundas. Mas elas duas começam a brigar para ver quem vai ser a primeira esposa, e um tempo depois, eles chegam até a guilda, onde avisam pro Arnold que querem registrar a Stella. No entanto, antes disso, ele aproveita para apresentar a Lacey. Ela as avisa que foi até aquele lugar para fazer um pedido à Arya, e Arnold comenta que Lacey estava à procura de alguém de confiança, e por isso ele recomendou Arya. Lacey explica que o trabalho consiste em proteger um carregamento valioso, e que a viagem vai levar alguns dias. Vulcan avisa as garotas que não vai poder participar, já que ela tem um pedido bem grande para poder entregar, e a Stella pergunta a Lacey se por acaso ele está transportando carne, mas ele responde que prefere que elas vejam o carregamento por si mesmas, e ao anoitecer, ele as leva até onde está a carga, deixando Tama e Stella chocados. O carregamento não é nada mais do que o próprio cadáver do dragão, a forma anterior da Stella. Tama pergunta se ela tá bem, mas fica ainda mais surpreso com a reação da Stella. Ela confessa que ao ver o seu próprio cadáver, se lembrou do momento em que ele a matou, e por alguma razão estranha, o seu coração começou a formigar. Com certeza essa Stella aqui é uma pseudo-masoquista da vida, e nisso Arnold se aproxima de Arya e lhe mostra sua nova placa, revelando que agora ela subiu pro ranking B. Ela sinceramente está subindo bem rápido. No dia seguinte, eles partem para a aventura, e no caminho, eles enfrentam uma grande quantidade de monstros, superando todos sem problemas. Ao anoitecer, o idoso presenteia Arya com flores, comentando que aquelas eram as favoritas da sua esposa. Tama comenta que é por isso que ele não olhou de forma um pouco esquisita para sua mestre, e Arya pergunta o que ele pretende fazer com o esqueleto do dragão. Ele então responde que um conhecido traficante de armas começou a acumular muitos materiais raros, e por isso ele sente que uma grande guerra se aproxima, e ao ouvir isso eles se lembram da declaração do demônio anterior. Eles se preocupam que pode ser um mau agouro, e mais tarde, enquanto descansam, Tama acaba sentindo algo muito estranho, e ao sair da sua tenda ele se surpreende ao ver que a paisagem mudou completamente. Arya se pergunta o que é que tá rolando, e o velhinho avisa que um novo labirinto está se formando. Isso não é algo raro, já que essas masmorras labirintos costumam aparecer do nada, então eles devem se mover rápido para não ficarem presos. Eles conseguem sair do alcance da formação, deixando as garotas surpresas, já que o novo labirinto é o sonho de todo aventureiro, ainda mais um inexplorado, que pode conter muitos tesouros. Um tempo depois, enquanto descansam, o idoso sugere que agora que estão a salvo, elas podem dar uma olhada no novo labirinto, afinal, não é todo dia que se tem uma oportunidade como essa. As garotas ficam bem animadas, embora eles a avisa que elas devem ter muito cuidado por ser um local desconhecido. Enquanto avançam, Tama coloca um feitiço protetor nas garotas. Stella, se sentindo confiante, decide avançar por conta própria, mas por sorte a Arya se lembra de que Vulcan deixou um bilhete com instruções, e ao ler em voz alta, Arya diz a Stella que se ela lutar ao seu lado, permitirá que ela dê um abraço em Tama. E caramba, que sacanagem! Isso acaba funcionando, e a Stella volta rapidamente, enquanto Tama se lamenta por Vulcan ter colocado ele como recompensa. Nisso, uma luz muito estranha pede para que a sigam se quiserem tesouro, e as garotas vão atrás, mas obviamente isso aqui era uma armadilha, mas não são monstros que possam detê-las. É então que a Stella faz uma provocação, enquanto Arya os aniquila, e ao terminarem, eles ouvem uma voz vinda de um arbusto. Elas então avisam que se o cara que tiver lá não sair, ela simplesmente vai destruir tudo. É então que do matagal aparecem algumas fadas. Uma se apresenta como Lily, ela é uma High Pixie, a outra se chama Fairy, e ela é uma Díadre. A Arya explica a Stella que elas são fadas que vivem em florestas e labirintos florestais. As fadas observam Tama e se lançam sobre ele, provocando a ira e o ciúme da Stella. Ela tenta atacá-las imediatamente, mas é detida pelo nosso gatinho, já que as fadas não parecem ser hostis. As fadas comentam que a razão de tê-las guiado até ali era para conhecer o pequeno Tama, e como prova de amizade, Fairy usa o seu poder para mostrar um baú de tesouro. Ao abri-lo, Arya se surpreende, já que ela encontrou uma poção muito rara, e as fadas dizem que há muitos outros baús por aí, mas para isso eles vão precisar de uma chave que está cercada por um grupo de abelhas assassinas. As garotas então começam a eliminá-las, enquanto as fadas aproveitam para acariciar o Tama. Após obterem a chave, Arya pergunta se com ela poderá abrir os baús, mas as fadas explicam que aquela chave é para a sala do chefe da masmorra, e que o tesouro que desejam deve estar lá dentro. Elas estão dispostas a
a mostrar o caminho, e a Arya acha uma ideia excelente, mas pensa que o melhor seria voltar ao povoado para descansar. Tama concorda com a prudência da sua mestre, mas as fadas não querem que elas partam e pedem para serem levadas juntas, já que sempre quiseram conhecer uma vila humana, e já no povoado, as fadas querem ver tudo, mas acabam sendo repreendidas pela Arya. As fadas são extremamente raras, e se elas se perderem, provavelmente vão ser sequestradas. E num descuido, elas pegam algo de uma loja, e a Arya sai correndo para se desculpar com o dono e pagar o que levaram. Enquanto elas comem, Stella sofre porque também queria provar. E mais tarde, na mansão de Lacey, elas mostram a poção encontrada, e Stella comenta que se trata de uma lágrima da verdade. Essa é uma poção que, ao ser bebida, força a pessoa a revelar seu segredo mais profundo. E não sei porquê, eu acho que isso aqui vai dar uma cena muito bizarra, mas vamos continuar aqui. Lacey fala pra Arya que nem ele pode determinar o preço, mas ele fica surpreso por elas terem achado isso num labirinto novo. Justo nesse momento, as fadas entram no quarto, e Lacey age de forma estranha ao vê-las. Arya pergunta se ele tá bem, e ele responde que nunca tinha visto uma fada antes, se desculpando, falando que tem algo pra fazer, enviando outra pessoa pra atendê-las. À noite, as garotas vão tomar banho, e vocês já podem imaginar o que vai acontecer aqui. Infelizmente, se eu falar tudo que rolou aqui, o YouTube vai me banir. O Tama tá vendo o que tá rolando nessa sessão de banho, e ele não consegue acreditar no que tá vendo. E ao terminarem com isso, a Stella tenta abraçar o Tama, mas ele recusa. No entanto, a Arya diz que como a Stella se comportou bem naquele dia, ele deve deixá-la abraçá-lo. Ele amaldiçoa Vulcan por ter tornado ele um prêmio, e a Stella aproveita cada segundo desse momento. Do outro lado, Vulcan volta de um trabalho, e ao passar pelo cemitério, um esqueleto sai do túmulo. Ela se pergunta o que um monstro faz ali, e o esmaga com um martelo, mas nisso houve um sino, e o monstro desaparece. No dia seguinte, as garotas retornam ao labirinto, e abrem a porta da sala do chefe. Ferry e Lily desejam sorte, e avisam que estão esperando do outro lado. Contudo, quando elas entram, parece que alguém estava espreitando as fadas, e dentro da sala, elas enfrentam um dragão de ranking B, e Stella se encarrega de provocar o monstro, chamando a atenção para que a Arya possa atacar, e Tama fica surpreso com a evolução da Stella. Enquanto ela mantém o dragão ocupado, Tama lança um uivo de fogo, enquanto Arya usa sua aceleração e corta o pescoço da criatura, derrotando ela. Elas então conseguem um baú com pergaminhos mágicos, contendo uma habilidade selada. Arya aprende a antiga técnica da espada sagrada, mas ao saírem e chamarem pelas fadas em todos os cantos, eles ficam preocupados ao verem que o pote de doce delas está quebrado. Em uma mudança de cena, vemos o Lace com um sino, comentando que falta pouco, enquanto observa o quadro da sua noiva. As garotas começam a procurar pelas fadas por toda parte, mas não encontram nem rastro delas. Após muito tempo de busca, eles voltam para a cidade, meio tristes, e acabam sendo recebidas pela Vulcan, que pergunta o porquê delas estarem tão para baixo. Elas explicam a situação, e Vulcan sugere perguntar na taverna se alguém as viu. De repente, alguns caras estranhos entram na casa, e ao notarem os atributos físicos da Arya, comentam que o conde Glockstone a convocou. Ao verem que Vulcan também é bonita, convidam ela para se juntar a eles, e o líder olha para Stella e faz o mesmo convite, notando que as outras mulheres ali estão nervosas. E Stella recusa a proposta, e as garotas avisam ao cara esquisito que estão ocupadas, mas que visitarão o conde em outra ocasião. No entanto, ele deixa claro que é um crime rejeitar as ordens do conde, e Vulcan rapidamente se desculpa e avisa que vão se preparar imediatamente. Quando ele sai para esperar na carruagem, Vulcan comenta que quer ir porque ouviu uns rumores interessantes sobre esse tal conde. Um tempo mais tarde, enquanto vão na carruagem, ela conta às garotas que os rumores sobre o conde são de que ele sequestra as mulheres, especialmente as peitudas, e decidiu ir até lá porque talvez pudesse encontrar a Ferry e a Lily. Ao chegarem na mansão do conde, reúnem-se com ele, onde ele, ao vê-las, diz que vai permitir que elas sejam suas amantes, porque elas estão muito bem qualificadas para isso. Nisso, o mordomo entrega um chá, mas Tama, ao farejá-lo, sente um cheiro muito estranho, e quando Arya tenta tomar um pouco, ela também percebe que esse chá tá muito esquisito. Mas eles não têm muita opção se não tomar esse chá, mas por sorte, Tama utiliza os seus buffs, evitando que elas tenham efeitos negativos. O conde se surpreende ao ver que as garotas não caíram rapidamente no sono, e desesperada, Stella exige que ele diga onde estão as fadas. O conde, morrendo de medo, responde que não sabe onde elas estão, e Tama pede a Stella que se acalme, enquanto o conde desesperado começa a acusá-las de estarem possuídas por demônios, e fala que terão que exorcizá-las com o método secreto da sua família. E sinceramente eu nem quero imaginar que tipo de técnica secreta é essa. Os guardas rapidamente marcam presença, e Stella está preparada para lutar, embora Tama peça que ela se acalme. A Arya pede para que o conde reconsidere a situação,
não. Mas justo nesse momento, um dos guardas avisa ao mordomo que no povoado apareceu do nada um exército de mortos-vivos, e essa horda tá indo até a mansão do conde. Ele, como um bom covarde, ordena a todos os seus guardas que vão protegê-lo, e deixem essas garotas sozinhas à própria sorte, enquanto as garotas preocupadas com as pessoas do povoado se dirigem até lá e guiam os cidadãos em direção às colinas, para que logo em seguida todos juntos procedam com a eliminação dos esqueletos. Vulcan resgata uma criança que tá paralisada pelo medo e logo avisa ao restante que guiará o povo a um local seguro, enquanto protege aquela criança. E elas vão se encarregar dos monstros que chegam até o local. E a mansão do conde, por outro lado, tá sendo cercada por um grande grupo de mortos-vivos, enquanto os jovens se dirigem até o lugar. A Stella e Tama acabam ouvindo um sino vindo da mansão dos Rays. Ao chegarem até o local, as garotas perguntam o que ele tá fazendo, e ele revela que está se vingando, porque o conde assassinou a sua noiva. Ele fala que antes só podia invocar 2 esqueletos, mas agora, utilizando o poder das fadas, pode invocar todo um exército deles, enquanto o sino as priva da sua liberdade. E com a flecha, ele drena sua mana, mas de repente a casa explode, e dela aparece o esqueleto do dragão da terra, enquanto Raze lhes agradece, porque além do esqueleto do dragão, também lhe deram as fadas, e agora ele tem tudo que é necessário para realizar sua vingança. Os jovens contra-atacam, mas nem Tama nem Stella conseguem causar qualquer dano. No entanto, Arya, ao usar sua habilidade de espada sagrada, consegue infligir um certo dano. O detalhe é que por ser uma habilidade nova, é pesada demais para ela, e atualmente Tama é incapaz de evoluir para sua segunda forma, e por isso ele pede para Stella ganhar um pouco mais de tempo, já que dessa forma ele poderia ser capaz de resgatar Lily, a Fairy, e ela, sem perder tempo, avança contra os esqueletos. Enquanto isso, por outra parte, no povoado, Vulcan tá encarregada de proteger os cidadãos, e de novo com as garotas, Stella consegue se aproximar o suficiente para que Tama, com seus tentáculos, consiga tirar as fadas do interior do esqueleto gigante. Sem perder tempo, Stella mostra do que é capaz, draconificando todo o seu corpo e cortando o braço do esqueleto. Tama arranca a cabeça, enquanto Arya, com sua habilidade de espada sagrada, o purifica com um único golpe. Ao acabarem com o dragão zumbi, a Arya se aproxima do Raze e tenta evangelizá-lo, comentando que sua noiva, Elisa, jamais teria querido que ele se vingasse. Ele deixa claro que não pretende perdoar o conde e volta a usar o seu sino. No entanto, entre os esqueletos aparece o cadáver de Elisa, e ao pegar a sua mão, ele fica chocado ao ouvir ela falar que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, como diria um certo alguém, e que ele sempre perdia a cabeça quando estava alterado, e a Elisa pede para que ele se desculpe e que se arrependa dos seus crimes, enquanto ele, chorando, aceita que ela tem toda a razão. Depois disso, ela desaparece junto com todos os outros esqueletos, e no dia seguinte o conde se prepara para executar o Raze por tudo que ele fez, e seu mordomo avisa ao conde que essa é uma oportunidade para demonstrar o seu poder. No entanto, justo nisso, a Arya serve um chá, e ao prová-lo, o conde fica encantado, comentando que esse chá é bastante raro. E em outra cena, vemos que antes da execução do Raze, o conde agradece a Stella, o Vulcan e a Arya por terem salvado seu povo. E enquanto ele procede com a execução do Raze, ele pergunta como diabos ele pôde fazer aquilo, e o Raze responde que ele fez tudo porque tem certeza que ele assassinou a sua noiva, e o conde acaba confessando que de fato ele a matou, mas ele não pretende admitir isso, sem saber que já tá admitindo. Nisso, a Arya, com a poção da verdade em sua mão, pergunta se ele está familiarizado com as mulheres que desapareceram, e o conde abre o bico. Ele comenta que é um grande segredo, mas que seu mordomo e ele acabaram matando todas depois de as terem usado. Todos no povoado não conseguem acreditar no que ouvem, enquanto o conde não consegue entender por que ele tá falando tudo aquilo. A Arya então revela que adicionou uma pequena gota da verdade ao chá que lhe deu, e que agora ele vai revelar todos os seus segredos na frente de todos do povoado, e sem perder tempo, todos os aldeões se lançam sobre ele. Um tempo mais tarde, Raze agradece as garotas, falando que de uma forma ou outra ele conseguiu sua vingança, e alguns dias depois, o conde é despojado do seu cargo e preso junto do seu mordomo para uma vida de confinamento. O cara vai ver o sol nascer quadrado pro resto da vida, e do outro lado, Raze escapou da sua sentença de morte, mas acabou sendo preso do mesmo jeito por tudo que ele causou, enquanto Tama continua com sua vida de sempre, no paraíso, e enquanto estão lá se banhando, todas as malucas brigam pra ver quem diabos vai ter ele no seu peito, e um tempo depois as garotas voltam até sua cidade, embora Stella tá um pouco irritada, já que as fadas querem ficar com Tama. Além disso, elas também querem aprender um pouco mais sobre os humanos e agradecer por terem sido ajudadas, e finalmente acabam chegando
chegando pela tarde, onde o Arnold dá uma recepção calorosa. Todos os aventureiros estão muito contentes ao ver suas grandes façanhas, já que ficaram sabendo que derrotaram um dragão morto-vivo de ranking S. Arnold mostra a Arya o seu novo ranking, e agora, como esperado, ela tá no ranking A, e avisa a Stella que ela também subiu pro ranking B. A Arya tá um pouco desconfiada e pergunta o que aconteceu com o ranking da Vulcan. Ela não sabe responder muito bem, no entanto, Arnold intervém e avisa que Vulcan gosta do seu ranking, e por isso rejeitou a promoção, e Vulcan logo entra no jogo. Arnold avisa que Glockstone lhes deu um pequeno presentinho por sua grande façanha. Esse é um suprimento de 10 anos de frutas em conserva com mel, e as garotas ficam fascinadas, porém Tama pensa que não há maneira de tudo aquilo caber no seu quarto, e Arya pergunta a Vulcan se eles poderiam guardar na sua loja, mas ela diz que tá bem cheinha, e Arnold, ao saber disso, recomenda que se mudem para um lugar maior e estabeleçam uma base adequada, já que agora eles são ranking A. Então a Arya vai receber muito mais solicitações pessoais, e com a recompensa que recebeu, definitivamente ela vai poder adquirir uma propriedade muito boa. A Arya acaba ficando um pouco nervosa, já que nunca gastou tanto dinheiro assim. No entanto, ela pensa em se mudar para uma casa maior, para que todos possam viver confortavelmente. Todas as garotas estão de acordo, e claro, como não são elas que vão pagar, tá tudo certo. No dia seguinte, eles se reúnem na Gapoli, a empresa de bens imóveis. As garotas dizem tudo o que querem para sua casa, e o corretor se encarrega de encontrar uma com um jardim grande, além de uma cozinha enorme e um quarto bastante espaçoso. Mas quando a Stella pergunta pelo banheiro, o corretor fica nervoso, e ao levá-las até lá, as garotas perguntam por que ele tá fora da casa. O corretor diz que é por essa razão que ninguém quer comprá-la, mas como o banheiro é bastante grande, as garotas ficam encantadas, já que todas elas poderão se banhar juntas. E uma vez finalizado o trato, eles começam a se mudar. A Stella começa a passar bastante a mão no Tama, aproveitando que, como ajudou na mudança, a Arya permitiu que ficasse um pouco com ele. E ela não perde tempo e já manda ele direto pro paraíso. E algum tempo depois, a Vulcan vai levar um presentinho de inauguração, e depois de um elaborado processo de cozimento, as garotas celebram com um grande banquete à noite. No entanto, no momento de descansar, Tama fica preso entre os peitos da Arya e da Vulcan, se sentindo um pouco incomodado, já que ambas estão tendo sonhos bastante esquisitos com ele. É por isso que ele prefere se levantar da cama, já que tem alguns assuntos pendentes, como examinar as novas habilidades que ele conseguiu em seu último combate. E enquanto ele faz isso, ele se surpreende ao ver que desbloqueou uma terceira forma de Behemoth, fazendo ele se sentir um pouco preocupado, já que ele queria testá-la, mas não sabe se é capaz de voltar à sua forma atual, então ele decide guardá-la para quando estiver precisando. De repente, a Stella pergunta o que ele tá fazendo, já que estava quase dormindo quando ouviu a sua voz, e Tama manda ela dormir de novo. Embora a Stella se negue, pois sabe que ele tem algo entre as mãos, ou entre as patas nesse caso. O Tama, sem outras opções, faz com que ela se lembre da forma como ele a derrotou, comentando que agora possui uma forma ainda mais forte do que aquela. Isso faz com que a Stella comece a pensar que agora ele pode se tornar mais forte, e ela precisa urgentemente ter um filho dele. O Tama, assustado, foge imediatamente, e no dia seguinte, enquanto comem, a Stella fala mentalmente que quer que ele a encha, e com isso vocês podem imaginar o que quiser, mas enfim, as fadas pedem para que a Arya as permita utilizar o jardim, já que querem enchê-lo com plantas. Ela permite, pois em sua terra natal também havia muita vegetação. O detalhe é que quando as pequenas começam o processo, Vulcan rapidamente as detém, já que as anãs pretendiam plantar uma árvore do mundo, que cresceria enormemente e acabaria criando diversas raridades no lugar, atraindo a atenção dos outros aventureiros. É por isso que rapidamente cobrem a árvore do mundo com árvores normais. No entanto, sem perder muito tempo, aparece uma fonte da vida, deixando as garotas preocupadas, já que se os aventureiros descobrirem, será algo muito problemático. Mas como é muito cedo pela manhã, duvidam muito que alguém tenha visto. Ao entrarem em casa, o mais importante é pensar em uma maneira de conviver tranquilamente com a Fairy e a Lily, já que sendo fadas superiores, elas podem criar árvores do mundo e fontes da vida, então elas definitivamente vão se tornar o alvo principal para sequestro por pessoas malvadas. Por sorte, as garotas entendem a gravidade da situação e decidem manter tudo em segredo, e Tama fica surpreso com o grande conhecimento que a Vulcan possui. Elas avisam que daqui a pouco irão escavar o jardim para procurar os minerais que a árvore do mundo deve ter gerado, mas ela deixa claro que só consegue
consegue trabalhar com oricalco. Minerais acima disso ela já não consegue manipular, e a Arya compreende, pois os únicos ferreiros capazes disso são os ferreiros de artefato. Eles têm habilidades reconhecidas pelo Estado, e Tama se pergunta se Vulcan é uma dessas ferreiras, embora coloque isso em dúvida, já que ela rejeitou uma promoção e parece não querer nenhum tipo de status ou cargo no palácio. Nesse exato momento, Arnold chega à base e avisa que recebeu uma solicitação de emergência para a equipe delas, pois monstros fortes que não deveriam estar nos primeiros níveis da masmorra apareceram por lá. As garotas então decidem colocar as mãos à obra, e a Lily e a Fairy também se prontificam, mas logo se arrependem por não quererem causar mais preocupações. Tama, notando que elas querem participar, mia como se avisasse que ele se encarregará de protegê-las caso algo aconteça. E com tudo isso decidido, eles continuam seu caminho. E um tempo mais tarde, ao chegarem na masmorra, as fadas estão contentes, porque Vulcan deu equipamentos para ela. Rapidamente, alguns Hobgoblins aparecem no primeiro nível, e as fadas, querendo mostrar suas habilidades, saltam pro ataque, deixando Tama e as garotas surpresos por seu grande poder de combate. Tama pensa que elas são excelentes em ataque a média distância, o que as tornará atacantes perfeitas na retaguarda da equipe. Contudo, eles ouvem um rugido de um minotauro, o que as deixa preocupada, já que esse é um monstro de ranking C que não deveria estar ali. Stella as avisa que aquilo não foi um rugido, e sim um grito, indicando que o minotauro está assustado com algo. Ao chegarem na cena do crime, vemos um troll de ranking A devorando o minotauro, e é bastante estranho que criaturas de ranking tão alto estejam nos andares superiores. Então, provavelmente algo deve estar acontecendo nessa masmorra, e a Arya avisa a Tama para ficar para trás, porque embora saiba que ele é forte, ela quer ver por si mesma o quanto ela cresceu desde a última vez que ela os enfrentou. As fadas então atacam, mas seus golpes não surtem efeito, e o troll avança contra elas. Mas a Stella se encarrega de bloquear, e todas começam a trabalhar em conjunto, realizando uma coordenação excelente. Tama se surpreende ao ver que até a Stella consegue coordenar muito bem seus ataques com as garotas, e para finalizar o monstro, Arya utiliza sua nova habilidade da espada sagrada, aniquilando ele rapidamente. A Vulcan parabeniza a Stella por ter crescido bastante, inclusive por ter dado ordens, e terminada essa missão, já que eles destruíram os trolls que estavam fazendo isso, eles voltam para casa para tomar aquele banho de sempre. É então que as fadas encontram um interruptor no banheiro, e ao pressioná-lo, ele começa a criar bolhas, fazendo com que as garotas aproveitem ainda mais o banho. E ao terminarem, Arya observa as garotas, notando que é como se sua família tivesse crescido. Assim como a Santa da Espada que protegeu sua terra no passado, ela quer proteger os momentos divertidos que ela tem com seus amigos. Enquanto isso, na capital imperial, informam ao rei a situação que mais temiam. Os demônios começaram a se mobilizar, e os monstros em todos os lugares se tornaram inquietos, e se a situação continuar, tudo vai estar acabado. A Santa da Espada, Alicia, menciona que chegou um momento, e mais tarde, Arnold avisa as garotas que o Imperador as convocou, já que afinal de contas elas são heroínas que salvaram Glaston, e Arya se pergunta se é realmente digna, mas Arnold afirma que sim, e logo depois se dirige até a Vulcan para que ela confirme. No entanto, Vulcan age de uma forma muito estranha, comentando que provavelmente serão convidadas para um grande banquete, mas ela não para de agir de forma muito suspeita. Mas elas começam a sua viagem, e após longos dias, eles finalmente avistam a capital imperial Flariel, e ao chegarem, são recebidas pela guarda imperial. Enquanto caminham pelas ruas, ficam maravilhadas com a beleza da cidade, mas Vulcan está extremamente séria, e ao chegarem ao castelo, são escoltadas diretamente até a sala do Imperador Gazel Ashura. Ele as parabeniza por terem agido de forma admirável para proteger Gladstone. Em meio às apresentações, Vulcan comenta com o Imperador que já faz tempo, e que se alegra por ele e pelo seu príncipe, Julius Ashura, já que eles estão com boa saúde. E o príncipe se dirige a Vulcan pelo seu verdadeiro título, a Ferreira de Artefatos. As garotas ficam chocadas ao perceberem que Vulcan é na realidade uma ferreira de artefatos, e o príncipe revela que isso não é nem metade da história, já que ela também participou da Batalha Ragnarok. Ela deveria estar servindo ao país como ferreira oficial, mas como recompensa por sua participação na guerra, permitiram que ela vivesse calmamente como uma ferreira comum. Arya não consegue acreditar que tiveram alguém tão importante no grupo o tempo todo, e do nada, apresentou-se no salão o Senhor Demônio Sagrado, Beelzebub. Vulcan explica que esse demônio sagrado ficou do lado da humanidade, apesar de ser um demônio, e Arya se pergunta em que confusão estão se metendo, mas ele lê sua mente e avisa que é exatamente nisso que estão prestes a entrar. Ele então vai direto ao ponto, avisando que precisam de pessoas que lutem contra os 4 demônios que em breve reviverão, pois eles têm apenas um objetivo em
novamente, quebrar um dos 7 selos da praga da humanidade, o Mammon, um dos 7 grandes senhores demônios, e eles querem usar o seu poder para reviver todos de uma vez. O Julius informa que foram chamados por esse motivo e pergunta se lutarão contra os 4 demônios ao lado deles. Arya responde que vai colaborar, e embora as pequenas fadas estejam nervosas, também pretendem ajudar, e o demônio nota que todos possuem um grande senso de justiça. Ao saírem do salão real, Julius avisa que gostaria que Vulcan criasse um artefato para todos, já que essas são armas especiais criadas por um ferreiro especial, usando materiais especiais. Julius garante a Vulcan que ela terá todo o pessoal e o dinheiro que precisar, e ao entrarem na ferraria, Vulcan tá bem ansiosa, e Julius avisa as garotas que elas passarão por um treinamento especial para adquirir novas habilidades. Como Stella é uma tanque, ele mesmo a treinará pessoalmente, e o demônio Beelze ficará encarregado de treinar as fadas, enquanto Arya será treinada por alguém muito especial, embora Julius não tenha certeza se essa pessoa vai aceitar treiná-la. Eles então se dirigem até uma mansão enorme, que eram os antigos aposentos do Grande Mago, e nela observa-se um quadro, que representa o primeiro herói e a besta sagrada, que foram os primeiros a selar os demônios. Justo nesse momento aparece a Santa da Espada, Alicia, que é praticamente a própria Arya, só que com outro nome. Ela então se lembra da pequena garota, comentando que jamais esqueceria do seu olhar inabalável, que naquele momento está se desfazendo em lágrimas. A Alicia diz que já ouviu muito sobre suas façanhas, e que ela se saiu muito bem até agora. E então a Alicia anota Tama, e a garota apresenta ele formalmente como um gato elemental, embora a Alicia ache muito suspeito. Logo depois ela vai até Julius e menciona que sente que há pessoas mais adequadas para treinar a Arya, mas a Arya fala que ser treinada pela lendária Santa da Espada é uma honra e tanto, e a Alicia decide aceitar. Ela então a submete para um teste, e por isso eles vão até o jardim para testar a Arya, ordenando que ela ataque com tudo que tem, enquanto ela se defenderá apenas com uma espada de madeira, roubadaça. Justo nisso, um grande vendaval começa a soprar, e Tama sente sua avassaladora força. Em um momento, Arya se sente perturbada pela espada de madeira, entendendo que existe um abismo enorme entre as duas, e que ainda lhe falta um longo caminho a percorrer. Mas uma coisa é certa, ela tem que dar o melhor de si, e por isso avança contra Alicia, utilizando sua espada sagrada. Ela se esquiva com muita facilidade, e interessada, avisa que ela foi aprovada, já que fez um excelente trabalho se mantendo firme. Poucas pessoas seriam capazes de dar esse primeiro passo, e Beelze menciona que Alicia é muito mais sádica do que um Lorde Demônio, enquanto ela avisa a Arya que agora chegou o momento de torná-la mais forte. Por sua vez, a Vulcan está forjando os artefatos, deixando todos os ferreiros surpresos, enquanto Beelze também começa o seu treinamento e nota que as garotas possuem muita mana, e uma vez que adquiram as novas habilidades, poderão se apoiar mutuamente, e ele tem certeza de que elas surpreenderão a todos. No entanto, antes de conseguirem, terão que estudar muito, e do seu lado a Stella se prepara para treinar com o Julius, e usa sua draconificação completa para avançar contra ele, embora faça uma tentativa lamentável de ataque, a qual Julius contra-ataca muito facilmente. Ele confessa que a garota tem uma força extraordinária, provavelmente perderiam a competição de força bruta, mas ela é bastante desajeitada ao atacar. Se ela continuar lutando dessa maneira, infelizmente se cansará antes dos seus companheiros, e para um tanque isso não é nada bom, já que ele precisa da sua força para continuar de pé e proteger os outros. Logo depois, Vulcan se reúne com Alicia e a abraça emocionada, confessando que se conhecem há anos, desde que sua mestra a adotou. Arya pergunta como assim mestre, e Vulcan responde que se refere ao Grande Mago, já que não é apenas esposa de seu mestre, mas ela também é sua escrava, e com aquele olhar já não imagino nada bom. A Alice então pergunta a Arya se ela quer conhecer mais sobre o seu mestre, e leva ela correndo pro banho para contar tudo, e mais uma vez o banho das brabas. O Julius pergunta ao Tama se por acaso ele quer ir com elas, mas ele recusa, enquanto isso a pervertida da Alicia conta tudo que fazia com seu mestre. Nisso, Beelze menciona que quando souberem da ressurreição dos 4 demônios, enviarão eles à capital para informar o príncipe, fazendo a Arya se perguntar que relação Alice e Beelze têm exatamente, mas ela parece esquecer que Beelze é capaz de ler mentes, e ela menciona que também é esposa do Grande Mago, e Vulcan menciona que esse Grande Mago é alguém realmente incrível, e Stella, emocionada, menciona que Tama também é forte, e pode ter quantas esposas quiser, e nisso começam a brigar por quem deveria ficar com Tama, enquanto ele apenas diz que não quer ir para lá. Ao terminarem o banho, as
garotas vão comer, e Arya pergunta o que é aquela comida, e Beelzebub explica que é algo que seu mestre lhe ensinou. Essa é uma delícia da sua terra natal do Grande Mago, um lugar chamado Japão. Tama se pergunta se o Grande Mago é um visitante de outro mundo, e ao terminarem de comer vão descansar, e como Tama não consegue dormir, ele sai pra dar um rolê. Ele acaba se deparando com Alicia, e ela comenta que ele realmente parece um gato, e pede para que proteja todos quando chegar o momento, chamando ele de Tama, o Behemoth. O gato fica bastante surpreso ao perceber que ela sabia de tudo e não mencionou nada, e no dia seguinte as garotas continuam com o treinamento. Todos estão trabalhando duro, e Julius deixa claro para Stella que, ao contrário da Arya, que precisa treinar para se tornar forte, ela já é forte por natureza, e a Arya passou o dia inteiro treinando. A Alicia diz que as habilidades avançadas não podem ser adquiridas apenas com trabalho duro ou talento, e a Arya chegou até ali porque a admira e se saiu muito bem, mas as habilidades derivadas vão além, e por isso pergunta a Arya por que ela está lutando, fazendo ela saber que quando eu tiver a resposta para essa pergunta, isso a guiará a sua habilidade definitiva. E do outro lado, a Stella consegue obter uma habilidade derivada, e Vulcan finaliza seus artefatos, e as fadas também conseguem suas novas habilidades. É então que Beelzebub vai informar a Arya que já não tem tempo para treinar, pois já sabe a localização onde os 4 demônios ressuscitaram, e todas adquiriram as habilidades, exceto a Arya, que tá na mesma. Quando se reúne com o rei, Beelzebub informa que os 4 demônios ressuscitaram em locais diferentes. Cedric e o exército imperial já estão se dirigindo aos locais profetizados. Quanto aos outros dois, o primeiro tá no reino de Arthas. Julius pede a Alicia que por favor volte a lutar, e ela aceita, porque afinal de contas, Arthas é sua terra natal. A última localização é na Terra das Garotas, em Rim, nas masmorras. Isso as deixa surpresas, mas não tem tempo a perder, e Arya avisa que é hora de se mexer. Tempos depois, as garotas regressam à masmorra, em companhia de Cedric e seus antigos companheiros de aventura. Assim que entram na masmorra, deparam-se com um grande grupo de goblins e minotauros, mas em vez de se preocuparem, as garotas pensam que aquele é o momento perfeito para testar seus novos artefatos. A Arya ansiosa salta pro ataque, e o fanservice aqui rola solto. Enquanto isso, Stella bloqueia o ataque de um minotauro, graças ao seu novo escudo. Ele absorve o impacto e libera uma onda de choque com sua espada. As fadas também não ficam para trás e capturam um grupo de minotauros e se livram deles, deixando Tama bastante surpreso ao ver que a mana delas está nas nuvens. Todas dominaram completamente seus artefatos, fazendo Tama se sentir inútil. Kenny parabeniza Vulcan pelo excelente trabalho com os artefatos, e Marietta parabeniza as garotas por se completarem tão bem com eles. No entanto, Cedric tá muito sério, porque sabe que mais adiante encontrarão inimigos formidáveis. Um pouco mais tarde, eles acabam com outro grupo de monstros, mas nisso ouvem um rugido, e um grupo de trolls mutantes de ranking A aparece do nada. O restante dos aventureiros pede para que Julius siga adiante com as garotas e guarde suas energias pro demônio, já que eles não têm a mesma resistência de antes. Eles então ficam para lutar com os trolls enquanto as garotas avançam. Mais à frente, ao chegarem a uma entrada estranha, Stella detém todos, porque pode sentir algo realmente monstruoso naquele lugar. Essa é uma aura muito poderosa e maligna, que grita para saírem dali. Nisso, Tama cobre todos com proteção do leão divino, e sem perder tempo, todos entram nas ruínas. Lá, eles são recebidos por um dos 4 demônios reencarnados, que se apresenta como Vassago. Julius afirma que eles irão acabar com ele, mas Vassago se levanta e invoca um Ciclope e um Orthus. Essas são bestas de rank desconhecido, que inclusive são capazes de falar. O Ciclope ataca o Julius. Enquanto ele se esquiva, ele percebe que o demônio tenta se teletransportar para o reino demoníaco. Sem perder tempo, ele avança contra ele e avisa a Stella, Vulcan e os outros para se encarregarem do Ciclope, enquanto Arya e Tama devem cuidar do Orthus, já que ele vai cuidar do demônio Vassago. As garotas então começam a agir, e Stella detém o ataque do Ciclope, enquanto Vulcan lhe acerta uma martelada bem na cabeça. Arya avança contra o Orthus e ao distraí-lo, Tama aproveita para disparar um canhão d'água, fazendo o Orthus se enfurecer ao ser ferido. Lily e Ferry utilizam sua habilidade derivada, o disparo de Yggdrasil, lançando uma rajada de ataques no Ciclope. O Julius, por sua vez, no enfrentamento contra o Vassago, se encontra bastante fraco, e o demônio diz que o herói do Ragnarok decaiu muito. Mas ele não pretende deixar que ele vença, e o Ciclope invoca uma lança e contra-ataca, se mostrando superior a elas. Enquanto Tama e Arya, apesar de seus ataques, não conseguem causar muito dano ao Orthus, o que é péssimo, já que se essa batalha se alongar bastante, o príncipe Julius não vai resistir.
O Julius já tá sem forças e Vassago, com sua magia, o estampa contra uma parede. Ele tá gravemente ferido e Vassago avisa que ele é apenas um humano patético, e antes de partir, ele pede ao Ciclope e ao Ortus que cuidem daqueles insetos, concedendo a eles a bênção do Lorde Demônio. E se antes as garotas estavam sofrendo para derrotá-los, imagine agora. O Vassago parte pro reino demoníaco e Tama percebe que seu trunfo, o Príncipe Julius, está fora de combate. Além disso, as garotas já estão cansadas demais para enfrentar esses monstros bufados. O Ortus a ataca com a chuva de espadas, atingindo a área. E Tama, ao vê-la ferida, fica furioso e pensa que é o momento de usar o seu recurso final e ativa a sua terceira evolução. No processo, as garotas se surpreendem com a luz estranha, enquanto os monstros sentem o terror. E a Santa da Espada Alicia chega à entrada, onde se encontra outro demônio. Ao destruir a entrada, diante dela está a demônia Levi, uma peituda de cabelos verdes que comenta que sentiu saudades. No entanto, a Alicia avisa que terá que acabar com ela mais uma vez, e Levi responde que dessa vez não poderá derrotá-la, pois agora conta com a bênção do Lorde Demônio, Mammon. Ela então acaba se transformando em um enorme dragão. No entanto, antes de continuar falando, a Alicia em um instante corta a cabeça dela. Ela comenta que também recebeu a bênção de seu mestre, e que se todos os demônios reencarnados forem tão fracos assim, Céldric não vai ter nenhum problema. E apesar disso, ela se preocupa com o grupo de Arya. No entanto, enquanto Tama estiver com eles, certamente sairão vitoriosos. E nisso, vemos que Stella fica impressionada ao ver a terceira forma de Tama. Ele, com um único disparo de suas garras, fere gravemente os monstros, e Julius, ao presenciar a cena, se surpreende ao notar que aquela é uma besta sagrada. A Arya pergunta se ele continua sendo o Tama de sempre, enquanto ele pensa que estava preocupado que descobrissem que ele era um Behemoth, mas pelo visto todos estão confundindo sua terceira forma com a besta sagrada. O Ortus e o Ciclope entram em pânico e perguntam ao Vassago o que devem fazer, e eles acabam se sacrificando para realizar uma habilidade de morte instantânea e inevitável. Enquanto Tama tenta deter o ataque de Ortus, o Ciclope o aponta com sua lança, e Tama compreende que não pode se dar o luxo de ser atingido por aquilo, mas ele é incapaz de se mover naquele momento, e do nada Stella intervém e avisa que não deixará que acabem com o Tama, embora Vulcan aleste que nem mesmo um artefato poderia bloquear um ataque como aquele, mas ela não pretende recuar, porque isso é algo que só ela pode fazer. Ela se lembra de como Julius era alguém forte, alguém que age sem pensar para se colocar diante daqueles que precisam de proteção, e que isso é algo que só os fortes conseguem fazer. A Stella então segura o seu escudo com ambas as mãos e utiliza sua draconificação ao poder máximo. Antes de receber o ataque iminente, ela avisa as fadas de que agora em diante, elas terão que lavar o seu próprio cabelo sozinhas. E ela também agradece a Vulcan pelos artefatos, e avisa a Arya que agora o Tama é todo dela, aceitando que aquele ataque acabará com sua vida. Mas nisso, o Tama avisa que ela vai morrer e pede para que ela pare, mas ela deixa claro que antes estava completamente sozinha e que ele a matou, fazendo ela renascer como humana e permitindo que ela passasse tempo com ele e com todos os outros. Portanto, dessa vez ela vai morrer completamente feliz. Ela começa a receber o ataque do monstro, e nesse momento a Arya se recorda quando a Alicia perguntou por que ela lutava. Quando a Arya compreende que ela luta para não perder nenhum dos seus amigos, ela libera o seu poder máximo. Ao atacar, ela cria uma enorme onda de energia com seu ataque Excalibur, purificando tudo no local, acabando assim com o Ciclope, ajudando o Tama a desintegrar o Outros e a salvar a vida da Stella. As garotas ficam surpresas e um tempo depois, Tama pensa que é algo incrível ela ter adquirido sua habilidade derivada no meio do combate. Repentinamente, a sua mana descontrola e Tama volta ao normal. Nisso, a Arya fica um pouco triste e abraça a Stella com o Tama no meio de tudo, enquanto a Stella comenta que não tem necessidade de chorar, já que está viva graças a ela, e o restante da equipe se reúne com as garotas. Enquanto isso, no reino demoníaco, Vassago percebe que seu vínculo com os monstros foi cortado, e ao abrir o portal, ele volta para a caverna e se surpreende ao ver que foram derrotados por esses fracotes. Mas ele não se importa, pois a Era dos Demônios logo estará de volta. E do outro lado, na capital, avisam as garotas que Alicia se encarregou da demônia de Arthas, a Levi. No entanto, segundo a profecia de Bowser, Vassago será o demônio que liderará um exército e invadirá a Terra dos Elfos, já que naquele momento, o lugar tem uma pedra filosofal. Essa é uma pedra que contém uma grande quantidade de mana especial, e os demônios planejam usar essa mana para reviver o Lorde Demônio. Então agora, eles deverão reunir ainda mais pessoas para lutar em uma batalha de grande escala. A Arya avisa que lutará por sua terra natal, e seu esquadrão de peitudas avisa que a acompanhará em todos os seus momentos.
Essa batalha vai decidir o destino do mundo, e Tama tá disposto a entregar sua vida para proteger sua mestre. E assim eles partem rumo a Lumilos, a cidade dos elfos. Depois de um tempo, vemos que os jovens estão no barco, e a Arya tá preocupada porque sua terra natal está novamente em guerra, mas as garotas e Tama tentam animá-la. Até que o Arnold foi pra luta, embora o resto comente que ele só está lá porque quer observar Celdric. A Alicia lembra a Arya de que já não é mais uma garotinha assustada de antes, e que agora com sua nova habilidade, ela é capaz de salvar sua terra. A garota se transformou basicamente na Saber de Fate. Ela tem a habilidade Excalibur, muito braba. Em outra cena, vemos as garotas se surpreendendo ao ver aquela enorme árvore gigante. A Arya conta que aquela é a árvore sagrada que vigia o lugar desde muito antes dela nascer. Ao chegarem à entrada do reino, são recebidos pelo chefe da aldeia, chamado Eubun. Ele agradece aos jovens por fazê-lo se sentir mais seguro. Ele comenta com a Arya que as histórias dela chegaram até lá, enquanto Tama observa que o chefe da aldeia parece muito mais jovem do que ele esperava. Nisso, Eubun agradece a Alicia por ter salvado a aldeia no passado, e todos se inclinam diante dela, mas ela pede para que não façam isso. Além disso, nota que melhoraram muito as defesas desde aquela época. Eubun responde que sim, e que também trouxeram reforços de outros povos, e nisso se apresenta uma amazona chamada Luciona. Ela avisa que não pode permitir que a Pedra Filosofal caia nas garras dos demônios, e a Estela sorri, e Tama pergunta o que houve. Ela revela que aquela garota na sua frente é bem forte, e logo depois eles entram na vila, onde são recebidos por todos os elfos. Os jovens se sentem muito bem com a recepção calorosa, e Arya avisa Tama que depois apresentará a sua mãe a ele. A Lily e a Fairy, animadas, saem para explorar, mas enquanto exploram a floresta, ordenam que parem. Um gato elemental chamado Léo, junto a uma elfa peituda e de cabelo azul chamada Pione, pergunta de onde elas vêm, já que nunca viu os seus rostos antes, e elas respondem que vêm de muito longe. E logo a Estela, a Arya e a Vulcan aparecem, e ao ver a Pione, a Arya se emociona e aproveita para apresentar suas companheiras, enquanto Estela repreende as garotas por terem saído sem avisar nada. O gato elemental observa Tama com muita curiosidade, e ele fica um pouco nervoso, mas do nada, Tama mostra a barriga, e Pione se surpreende, já que é muito raro um gato mostrar sua barriga para os outros, e ao ouvir o nome de Léo, Tama entende que aquele gato elemental foi quem salvou sua mestre no passado, então decide mostrar sua gratidão. Pegou a referência? Gratidão, hahaha. Bora continuar aqui. E é então que vemos o Ebun, comentando que o momento de discutir os métodos de defesa é agora. Ele revela que o seu povo foi treinado regularmente em planos de evacuação, e que também tem reservas de comida em caso de cerco. Quanto ao poder militar, ele mostra uma imagem com a formação, podendo-se dizer que é bastante preparado para um ataque demoníaco. Além disso, eles contam com uma equipe de outras aldeias, e Luciona é uma dessas integrantes. Eles estão sendo liderados por Leona, a mãe de Arya, e Arya fica surpresa porque sua mãe nunca segurou numa espada, então como ela poderia ser capitã? No entanto, a sua mãe revelou tudo o que aconteceu com ela depois que ela foi embora, e por curiosidade, descobriu que na verdade, ela é surpreendentemente forte. Ela descobriu que possui uma habilidade que converte seus ataques normais em 2 ataques em áreas completos, absurdamente roubado. Do outro lado, as garotas estão entediadas, esperando a reunião acabar, mas Vulcan avisa que precisam ter paciência. Nisso, algumas crianças perguntam se elas derrotarão os demônios, e as garotas afirmam que sim, que ele pode ter certeza, porque um amigo extremamente forte vai fazer isso. Nisso, Vulcan lembra que Tama era algo tão forte quanto uma besta sagrada, e do outro lado, Eubun avisa aos presentes que pouquíssimas pessoas na aldeia sabem onde a Pedra Filosofal está guardada. É por isso que os demônios não a encontraram no último ataque. Ao chegarem à grande árvore, Eubun recita umas palavras, revelando uma passagem secreta. Ele avisa para que fiquem do lado de fora vigiando, enquanto eles entram. No entanto, vemos que Luciana parece muito suspeita. Ao entrarem e após uma longa caminhada, finalmente chegam até a Pedra Filosofal, uma pedra transbordando energia mágica. Eubun avisa que ela está protegida por uma barreira muito poderosa, fazendo com que Tama relaxe, já que com uma defesa tão forte, poderão se concentrar apenas na batalha. Depois disso, todas se reúnem, e as garotas ficam surpresas ao conhecer a mãe de Arya. No entanto, antes de entrarem para preparar o jantar, a Arya avisa que a mãe quer falar com ela. Ela responde que também quer, e por isso logo depois, elas tomam banho juntos, óbvio. A Arya então revela estar preocupada por ela estar no campo de batalha. Mas sinceramente a Arya tá sendo bem hipócrita. A mãe dela também não gostaria de ver ela lutando, mas mesmo assim ela vai.
então ela só devia ficar de boa e deixar a mãe dela fazer o que quiser, já que ela aparenta ser bem mais forte que ela. A sua mãe diz que entende como ela sente, pois também se preocupou quando ela saiu de casa, mas que a viu treinar e decidiu apoiá-la. Mas agora, ela sente que suas habilidades se manifestaram pelo desejo de manter aquele povoado seguro, já que dessa forma, a Arya poderia retornar para o seu lar. E esse poder é tão forte quanto o seu desejo. E também entende que a mãe de Arya também desbloqueou uma nova habilidade, assim como Arya fez para proteger o que mais quer. A sua mãe fala para ela que espera que a sua filha a apoie da mesma forma que ela apoiou, e que é o momento delas trabalharem juntas para defender o seu lar. O Tama começa a miar, fazendo com que as garotas saibam que ele as protegerá, e a mãe de Arya começa a acariciá-lo, fazendo com que Tama se sinta no céu. E já tá vendo, né? Mais uma pro harém. Logo depois de deixarem todas as coisas claras, Tamas fica ali preso no choque dos dois mundos. Mas as fofoqueiras acabam por cair em cima deles, e depois de se desculparem, avisam que estavam preocupadas, já que a Arya estava agindo de uma forma um tanto estranha, mas agora elas podem ficar mais tranquilas. Um tempo mais tarde, enquanto dormem, Tama tenta dar o passeio, mas ele tá preso entre dois paraísos, então não tá dando pra ele sair fácil não. E pra terminar de completar, a Arya começa a fantasiar com ele em sua forma de besta sagrada. No entanto, Tama é salvo pela mãe dela, que se encontrava acordada e acaba se incomodando pela Arya, além de dar graças ao Tama por sempre protegê-la, já que a sua filha ultimamente só escreve coisas sobre ele na carta. Ela diz que com certeza ele é uma das razões pela qual a sua filha cresceu tanto, e pede para que Tama continue cuidando da sua filha. Enquanto isso, do outro lado, como todo mundo já sabia, a Luciana vai até a árvore sagrada. Mas antes de atacar a porta, ela é detida pela Alicia, que havia notado algo estranho nela, assim como todos nós. A Alicia confessa que seu disfarce era impecável, porém a sua chama malvada no olho não foi completamente suprimida. Ela rapidamente se livra da garota e logo depois vai informar sobre o assunto. Mas uma coruja da Luciana consegue fugir para o reino demoníaco para informar a Vassago sobre a localização da Pedra Filosofal. E por causa disso ele começa a abrir uma grande quantidade de portais ao redor da árvore, e deles uma grande horda de demônios e monstros começa a surgir. Os elfos soam um alarme, embora se sintam um pouco sobrecarregados pela enorme quantidade de monstros, e as garotas não perdem tempo em se preparar, enquanto Vassago por seu lado inicia o seu ataque, golpeando tudo que encontra no seu caminho. A Alicia pede ao seu mestre que lhe empreste o seu poder e utiliza sua magia Prisão Negra, cercando toda a aldeia dos elfos e assim evitando o ataque dos demônios. Isso dá tempo suficiente aos demais para poderem se reorganizar, enquanto Vassago envia sua grande quantidade de monstros para destruir a barreira, embora eles morram ao tocá-la. Apesar disso, alguns conseguem entrar, e Alicia, graças à sua magia, consegue evitar que todos entrem, mas o restante das pessoas deverá se encarregar daqueles que se infiltraram, e vemos como todas as tropas se organizam nas entradas das aldeias dos elfos, preparando-se assim para uma batalha campal. Os monstros começam a entrar na cidade, mas as garotas contra-atacam, e Stella começa a provocar todos os monstros, e quando bloqueia um dos seus ataques, ela reflete o mesmo, porém de forma potenciada. Ela acaba aniquilando uma grande quantidade de monstros, e Vulcan, por sua parte, não fica para trás, demonstrando suas grandes habilidades de uma ferreira divina, enquanto Ferry e Lily aniquilam uma grande quantidade de monstros com o seu disparo de Yggdrasil. A Arya, por sua vez, demonstra que ela não tem apenas melões, e com sua aceleração, ela corta o vento e derrota alguns demônios. O Tama também demonstra o que sabe fazer, no entanto, seus inimigos são muitos, e Arnold se une ao combate, demonstrando sua magnífica magia de gelo, mas quando está prestes a ser decapitado pelas costas, aparece o Cedric ao resgate. Agora juntos, esses pombinhos nos mostram uma bela valsa da morte sobre o gelo. Enquanto isso, por sua parte, a Leona demonstra uma grande quantidade de poder, fazendo com que todos vejam que ela também não é só melões, mas também é força bruta. Porém o Vassago já tá meio entediado com toda essa situação, e acaba invocando o Nidhogg. Essa é uma invocação de ranking S, e todo mundo tá surpreso ao ver o seu tamanho colossal. A Alicia se preocupa ao ver que esse monstro com o seu sopro destruiu a barreira. Enquanto isso Vassago sorri, porque o fato dela ter criado aquela barreira estava nos seus planos. Na realidade ele queria mantê-la fora de combate, mantendo ela ocupada naquele lugar. O Vassago acaba entrando e esquiva dos ataques das balestas, para depois destruí-las muito facilmente. Mas a Alicia tá tranquila, já que ela confia nos seus companheiros, e agora é a vez de Arya e Tama. E eles, sem perder tempo, já evolui para sua terceira forma. Embora tudo parecesse ir muito bem no princípio, facilmente o Vassago vira a situação. Ele começa a atacar de diversos ângulos, graças à sua teleportação, e ao se livrar deles, rapidamente destrói a entrada para ir atrás da Pedra Filosofal.
Tama tenta se aproximar desesperado, enquanto Vassago, ao tentar pegar a pedra, se enfurece ao perceber que ela tá rodeada por outra barreira. E nesse anime aqui o pessoal gosta muito de barreiras, viu? É impressionante. Ele ordena que sua criatura a destrua, e Nidhogg rapidamente começa a atravessar a barreira. E Tama e Arya chegam ao local para tentar detê-los, mas já é tarde demais. O Nidhogg acaba engolindo a pedra filosofal, causando um grande estrondo em todo o lugar, deixando todos assustados ao verem a árvore sagrada começando a murchar, já que ao perder a pedra filosofal, a aldeia perdeu sua fonte de energia, e Vassago ordena que sua criatura sepulte os daquele local. Ela então começa a atacar para soterrá-los ali mesmo. No entanto, Arya desesperada tenta detê-la e acaba agarrando a cauda da fera. Os demônios, por sua vez, começam a celebrar a ressuscitação do Mammon, já que ela tá muito próxima, e Vassago abre um portal para se dirigir ao seu mundo demoníaco. Se ele conseguir atravessar esse portal, a guerra terá terminado com vitória para os demônios. No entanto, Tama não pensa em permitir isso, embora quando está prestes a atacar, ele nota que sua mestra tá agarrada na cauda do Nidhogg. O Vassago fica confiante ao ver aquela maldita besta, já que ela não vai poder atacá-los enquanto a garota estiver com eles, e por isso ordena que seu monstro ataque Tama. Mas o Tama, mesmo sendo atingido por vários ataques, não pensa em desistir, já que ele jurou proteger a vida da sua mestre. Por sua vez, o restante dos jovens apenas pode observar o horrível panorama que está se formando, embora a Arya finalmente consiga sair da cauda, e avisa ao Vassago que não vai deixar com que ele vença, embora ele recomende que ela fique quieta para contemplar a ressurreição do Rei Demônio. A Arya repete que não vai permitir, e acaba se lançando de cima do Nidhogg para que Tama possa atacá-lo com todas as suas forças. Ambas as criaturas colidem seus poderes, que se encontram muito iguais, mas então a Arya dá o seu grito motivacional, fazendo com que Tama aumente a sua força. Vassago se preocupa ao ver isso, mas entra ainda mais em pânico ao ver que Arya está prestes a atacá-lo com a Excalibur. Ela então conecta um golpe perfeito, enquanto Vassago se sente indignado ao ser derrotado por uma asquerosa elfa e seu pet de estimação. O resto das pessoas observam a cena maravilhosa e o portal acaba se fechando, enquanto os demônios restantes fogem para salvar suas vidas. Todos os monstros vão embora, enquanto isso, Arya continua caindo, mas é resgatada rapidamente por Tama. Logo depois eles recuperam a pedra filosofal e as garotas ficam tranquilas, ao ver que Tama salvou o dia mais uma vez. Enquanto isso, Alicia observa, comentando que eles se parecem muito com o primeiro herói lendário e a besta sagrada. Um tempo mais tarde, já à noite, todos celebram sua conquista daquele dia, a derrota dos 4 demônios e o fato de terem evitado a ressurreição de Mammon. Arnold parabeniza Arya por ter feito um excelente trabalho, e Cedric deixa claro que nem mesmo ele teria conseguido resistir a um ataque como aquele. Tama pensa que sua mestra agora é alguém muito forte e se sente satisfeito por estar ao seu lado, enquanto Vulcan, junto com o Homem Largato, tá numa competição de bêbados. O Largato acabou caindo, e seu lado, o cara azul, do qual eu já esqueci o nome, propõe a Estela se unir ao exército imperial, para que possa desfrutar de carne todos os dias. No entanto, ela responde que é óbvio que não vai fazer isso, e o cara de cabelo azul se lamenta por isso. Nisso, Beelze se junta à celebração, e parabeniza suas discípulas pelo excelente trabalho e desempenho. Como recompensa, ele acaba dando uma grande quantidade de doces para todo mundo. Enquanto isso, Arya agradece ao Tama por ser seu valente cavaleiro. No entanto, eles são interrompidos pelo cara de cabelo azul junto da Alicia, que agradecem profundamente por tudo que fizeram. Enquanto Beelze comenta que ninguém ali imaginaria que uma garota que estava lutando apenas para treinar se tornaria o centro das atenções. Nisso, Alicia anuncia que é o momento de terem seus próprios títulos, e avisa que a partir de agora, ela vai ser conhecida como Lâmina Sagrada, e o Tama como Besta Sagrada. Arya não consegue conter a emoção, e Leona chega a parabenizá-la, enquanto a garota promete que fará a todos o melhor para ser digna de tais títulos. Por sua parte, as garotas estão muito contentes pela Arya, e assim passam a noite toda celebrando. Um tempo depois, as notícias sobre as garotas se espalham muito rapidamente por toda a Terra, de modo que ao regressarem a Rim, a sua terra natal, eles recebem uma recepção muito calorosa. E até pouco tempo atrás, essa peituda aqui era só uma aventureira de rank desconhecido, mas agora ela é uma heroína renomada. Um tempo mais tarde, eles chegam à sua casa, onde finalmente podem tomar um banho bem da hora. Aquele mesmo de sempre, lotado de fanservice e brincadeiras gostosas. Todas estão exaustas, e enquanto relaxam, Ferry pergunta a Tama se ele poderia ficar grande, porém a Lily a detém, pois se ele crescer, acabaria transbordando toda a água. Ao ouvir isso, tanto Stella quanto Arya ficam muito perturbadas, e a Stella não perde tempo em pedir para que ele a tome como sua, já que ela simplesmente quer fazer um filho com ele. E enquanto isso,
a Arya tá implorando pro Tama ficar gigante de novo, para que eles possam ter momentos privados. E o Tama tá preocupado, já que não tá gostando do rumo que as coisas estão tomando. E Vulcan, por sua vez, finalmente decide participar também, já que agora ele pode ficar grande e brincar com todo mundo. E tempos depois, Tama nos revela que continuará sendo um gato de uma garota elfa, e que em segredo ele é um monstro de ranking S, e assim termina o nosso anime. Esse daqui foi bem divertido e engraçado em vários momentos, apesar dessa elfa ser uma taradona, e as outras não escapam também não. Bem sus esse anime aqui, mas bem engraçado. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, valeu, falou e até o próximo vídeo. E se você ainda tá aqui no vídeo, já comenta aí embaixo, eu amo elfas, pra gente saber que você viu tudo. Tamo junto.